Bolsonaro, né? As pessoas, você sabe que tem uma coisa que eu abomino, é mau hálito, tem um pavor de mau hálito, um pavor mesmo, assim, eu fujo, eu prefiro não entrevistar alguém se eu souber que tem mau hálito. Eu lembro que tinha por causa da saia justa que você fica, você fala, eu costumo oferecer uma balinha, mesmo que eu não tenha. Não, cara, eu fujo. Você sabe que no governo Collor tinha, eu não vou dizer o nome que é essa cara, mas tinha uma autoridade de ciência brasileira que ia muito lá no Palácio Planalto puxar o saco do Collor e tal. E esse cara tinha um mau hálito inacreditável, mas inacreditável. E aí, quando ele chegava, todo mundo chegava, a imprensa corria para entrevistar. Né? Quando ele chegava, a imprensa fugia. Peraí, isso é importante para falar para vocês. Aí, Leandro? Não. Todo mundo correndo, dando telefone, fingindo que estava debaixo da mesa, mas ninguém ia falar com o cara. E o Bolsonaro tem, historicamente, assim, quem cobre Palácio, quem cobre Câmara de Deputados, sabe que o Bolsonaro tem um mau hálito inacreditável. Porque ele tem aquela boca podre, porque eu tenho a impressão que ele não higieniza mesmo. Ele parece que não escova os dentes, não passa fio dental. Eu não sei, de repente é um estilo, ele acha que aquilo faz parte do modelito intimidatório dele, sabe? Então, assim, eu tenho a impressão que tem outras coisas envolvidas na saúde do Bolsonaro que não foi só a facada. Ô, Kiko, mas olha só, eu queria te perguntar uma coisa. Às 9 horas vai entrar para conversar com a gente aqui o João Carvalho, que eu não sei se você conhece, mas eu conheço, não o conheço pessoalmente, mas conheço muito ele porque eu sou um fã de um podcast chamado Revolu Show. E o João Carvalho é um grande intelectual brasileiro, assim, um pensador marxista de altíssimo nível, né, que é conhecido nos meios dos pensadores marxistas, né, e no meio acadêmico, é mestre em História Social pela USP e tal. É um cara que, inclusive, trabalha também, é oficial de chancelaria do Itamaraty, uma figura especialista. Ele vai estar com a gente às 9 horas. Aí eu queria saber se você fica com a gente das 9 às 9h30, falando com ele também, ou se você quer sair às 9 horas, eu fico com ele, até porque a gente está espremido de novo pela CPI. Eu acho que eu saio e você fica com ele aí, porque eu vou fazer também minha caminhada e preparar para a CPI, tá? Tá, perfeito. Então eu quero correr logo com o assunto contigo, que foi manchete até agora do DCM e tá rolando desde ontem. Esse compartilhamento de informações do STF com Alexandre Moraes passou dos inquéritos de fake news para o TSE, abre uma porta que até então estava bem fechada, que é a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Eu queria muito assim, a sua opinião sobre isso. Né? O Bolsonaro foi internado, então fica todo mundo muito otimista, mas eu queria saber o seguinte, você vê essa possibilidade mesmo, Kiko, assim, de isso arranhar, né, essa chapa Bolsonaro-Mourão? Eu acho que não. Eu acho que é muito remoto, dependeria de muita costura, dependeria de um acordão, inclusive com as Forças Armadas. Eu acho que a possibilidade mais difícil que possa ter é essa aí. Vamos tirar os dois, eu acho que é um sonho de verão, não vai rolar. O que eu acho que se aproxima a hora do impeachment. Isso sim. E eu acho que essa compartilhamento de informação vai ser importante para pegar os caras do gabinete do ódio também, que estava meio solto na CPI, e finalmente eu acho que você consegue fazer um link, por exemplo, entre a campanha da cloroquina e o que o Carluxo fazia, o que o pessoal ali da milícia virtual do Bolsonaro fazia, que era exatamente da voz da impulso às fake news do cara. Então, eu acho que isso é muito legal. Nós já falamos en passant disso, o Pedro faz uma cobertura muito boa no DCM do Gabinete do Ódio, então, certamente vai ter mais coisa para a gente contar. Mas não acredito na cassação da chapa não, Leandro. Não sei você, o que você acha? Eu também acho que é um devaneio, porque é muito difícil. Seria o ideal, na verdade, né? O ideal, porque o impeachment implica em ter um Hamilton Mourão, que aí a gente não sabe como é que as classes dominantes, a burguesia nacional, vai manipular o Mourão. Porque assim, a saída do Bolsonaro não pode, de jeito nenhum, para essa trupe, mesmo para essa direita que está se agregando ao Fora Bolsonaro, não pode derivar
para a destruição da agenda econômica, que é o que realmente importa para eles. Assim. Os maus modos do Bolsonaro importam para o processo civilizatório, digamos assim. Mas para a burguesia nacional, para as classes dominantes, para o setor financeiro, para os bancos, o que importa é a agenda econômica. Então, se o Mourão, e é claro que ele vai se comprometer imediatamente em manter a agenda econômica, e aí fazer uma transição para um candidato da terceira via, que aí passa a ser da segunda via, passa a ser o candidato da direita, como foi o Itamar Franco, que era um sujeito muito melhor do que o Mourão, em relação ao Fernando Henrique Cardoso. Né? O Lula era o candidato que liderava abertamente as pesquisas em 1994. Abertamente. Você acha que chegava a 60% antes das eleições. O que o Itamar Franco fez? Ele assumiu, né, fez um governo de união nacional, chamou até o PT para o governo e tal, mas o que ele fez na verdade? Ele preparou, né, adubou o terreno, fertilizou o terreno para uma candidatura da direita, que foi o Fernando Henrique Cardoso. E muito inteligentemente eles não buscaram um nome da direita, buscaram um nome da esquerda, quer dizer, oriundo das esquerdas, do campo progressista, e aí edulcoraram esse nome, deram a ele a ferramenta para ser eleito, que foi o Plano Real, que não foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, foi feito no governo Itamar Franco ainda, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro das Relações Exteriores. E depois ele encampou isso como dele, e na campanha foi aquele, ganhou no primeiro turno. Eu acho que eles vão tentar repetir essa fórmula com o Mourão. Só que o Mourão não é o Itamar, né? O Brasil não é o Brasil de 94, nós não temos plano real nenhum para fazer, se aquela história, aquela coisa. A história, né, ela pode se repetir como farsa e como tragédia, mas eu duvido que eles consigam os mesmos resultados que conseguiram em 94. Então, assim, vai ter o Mourão, e o Mourão é um imbecil razoavelmente escolarizado, né? Um sujeito menos tosco do que o Bolsonaro nos modos, mas talvez mais tosco do ponto de vista ideológico, porque ele tem repertório, né? Ele tem mais formação nessa questão ideológica, né? Até porque ele é general das Forças Armadas, general do Exército, então ele tem mais repertório, tem mais apoio, eu acho que ele tem um espectro maior de apoio na questão ideológica de forma mais organizada do que o Bolsonaro, que é um falastrão. Agora, como vai ser feita essa transição? Mas para mim é óbvio, saindo do Bolsonaro, o Mourão vai ser o instrumento de formação da candidatura que vai enfrentar o Lula em 2022, Kiko. Também acho, isso aí. Agora, vai ser um síndico do desastre, né? Vai ser um cara um pouco mais cordado, porque qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. Sim. E aí, para levar o governo até o fim, para ver se encaminha uma terceira via. Vai dar, né? Como que o cara vai fazer? Não tem saída para isso, não, porque o governo em si está desmontando não só o Bolsonaro, mas não tem recuperação econômica, não tem nada. O que você vai salvar? Qual é o legado que você pode salvar disso aí? Você podia, com o Itamar Franco, ter uma justificativa nesse sentido. O Itamar Franco não era o Mourão, né? Era bem melhor, com todos os problemas dele, melhor que o Mourão. Aí entra o Mourão, fala as pataquadas dele, não sei o que, e leva até o fim esse troço aí. Agora, nota quente aqui da SECOM, olha só. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, nessa quarta-feira, para a realização de exames para a investigação da causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação no período de 24 a 48 horas. Ele está animado e passa bem. Cara, é o primeiro cara que é internado. Você, por 48 horas, está animadão. Tô animadão. Gente, eu tô super animado. Mas faz uma live. Ok, eu vou ficar aqui no hospital, tô animado pra caralho. Soluçando, arrotando, com merda presa, né? Que ele tá com obstrução abdominal, ele tá com prisão de ventre grave. Então ele deve estar arrotando e soluçando bosta, né? Que, aliás, é o que ele já faz há muitos anos. Então, agora imagina a animação. Deve ser uma loucura a animação. Deve estar, assim, todo mundo no HFA deve estar animado. O presidente cara, o presidente está demais hoje, engraçado. Cagaço da CPI, Leandro. Cagaço com certeza. Geral, cagaço do ele está somatizando tudo, né? Tá. E com razão, porque ontem, cara, o Fux deu uma empoderada nos senadores lá, com essa história de que eles podem basicamente aprender. O que é uma coisa perigosa também, né? Mas, enfim,
são as armas que temos. Mas o Fux deixou claro, olha, não é subjetivo, se vocês acharem, né, mais ou menos nesses termos, que a pessoa está se recusando a responder uma coisa que não vai incriminá-la, isso é subjetivo sim, né, ela pode achar que vai incriminar, os caras podem achar que não, e como é que fica? Aí vai ficar para o Omar Aziz decidir. É cana, então... o Bolsonaro está lascado, está fudido, está agora apelando para Cuba, né? Não tem o que fazer, fica falando o Brasil não vai ser Cuba. Preocupadíssimo com Cuba, né? Aliás, de repente, a direita brasileira, a classe média brasileira, passou a se preocupar muitíssimo com Cuba, né? Com a situação dos cubanos, como é que pode um povo tão maravilhoso como o cubano passando fome, sem remédio, né, privado das suas liberdades, né? Porque, assim, é engraçado porque assim, há uma preocupação sempre ideológica, claro, seletiva ideológica com Cuba, mas as pessoas esquecem que ali do lado, por exemplo, tem o Haiti, que é um país extremamente miserável, que o presidente foi assassinado por mercenários colombianos pagos pela CIA. Do lado, assim, já faz quase 10 anos que o fluxo de imigração para os Estados Unidos do Caribe e da América Central não vem de Cuba, vem de Honduras, que é outro país que foi destroçado por um golpe. Foi o primeiro golpe nos modelos de guerra híbrida que foram feitos na América Latina. Você lembra aquele presidente que tinha um chapelão? Foi até na Embaixada do Brasil, esqueci o nome dele agora. Vilaya. Isso. Então, depois daquele golpe, o país se desfacelou, virou uma enorme favela de gente famélica que tenta entrar diariamente nos Estados Unidos. Só que os hondurenses não têm o privilégio que os cubanos têm em relação à entrada dos Estados Unidos. Os americanos têm uma lei que permite a qualquer cidadão cubano que botar o pé em território americano receba o asilo político imediato. Os hondurenses não, são rechaçados a chicote e tiro de bala de borracha na fronteira, entendeu? A mesma coisa com o Brasil, todo mundo. Mas os cubanos, agora há muitos anos também, que essa história de liberdade, os cubanos têm o mesmo problema para viajar para fora que temos nós brasileiros. Dinheiro. Eles podem viajar, basta comprar uma passagem e já avião para onde eles quiserem. Aquela restrição para sair do país acabou faz muitos anos. Só que não tem dinheiro, que nem eu, você, todo mundo aqui, Sara. Assim, eu quero ir para a Grécia hoje, eu não posso. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Uruguai, eu não tenho grana. Não é que eu esteja impedido politicamente, eu não tenho dinheiro. E os cubanos não têm dinheiro para ficar saindo do país para viajar, para fazer turismo, para ir para... Enfim, não tem. Só a Ioni Sanches, aquela pilantra que é paga pela CIA, pelos Estados Unidos e por várias entidades reacionárias mundo afora, que consegue entrar e sair de Cuba, dar palestra na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Inglaterra, porque ela é financiada para isso. Agora, Kiko, eu não quero subestimar o que está acontecendo em Cuba, porque eu não tenho todas as informações. Boa. Eu sempre, assim... Eu acho que os americanos perceberam, porque eles são muito inteligentes e manipulam muito bem as informações que vêm de lá, perceberam que com a saída dos irmãos Castro do poder em Cuba, a entrada de um outro presidente, eles perceberam que a força simbólica da revolução ela foi, obviamente, atingida. Né? É um presidente de um país socialista que sofre com o mesmo... É a hora de tombar esse cara, é a hora de dar o troco em Cuba depois de 60 anos. E você imagina, deve ter uma geração enorme de jovens cubanos que não tem mais nenhuma ligação histórica ou mesmo afetiva com a Revolução, que quer jogar Fortnite. Sim, sim. Que quer ter PlayStation 5. Porra, eu tô aqui comendo pão, banana, é tudo certinho e tal, eu tenho médico, escola, mas é tudo... Eu fico vendo aqui na televisão, porra, lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, os caras jogam Fortnite a noite toda, eu não tenho nem Atari aqui para jogar e tal, né? O meu Wi-Fi aqui é ruim. E aí aconteceu o seguinte, eles passaram a ter... a presença digital melhorou muito em Cuba, as praças públicas têm Wi-Fi, as pessoas acessam a internet com mais facilidade. O que entrou lá? O WhatsApp. E junto com o WhatsApp vem o quê? As fake news. E junto com as fake news entraram também em Cuba os grupos neopentecostais, igrejas neopentecostais, que não foram, infelizmente, reprimidas na entrada na ilha.
né, por medo de sofrer críticas em relação à liberdade religiosa e tal, o governo cubano permitiu que igrejas universais da vida entrassem em Cuba. Esses caras são a infantaria do imperialismo americano. Eles entraram, passaram a dominar mentes e corações ali, passaram a teologia da prosperidade, enfim. Eu acho que tem um caldeirão, sim, viu, Kiko? Tem um caldeirão de coisas que poderá resultar na queda do governo cubano, viu? Você resumiu muito bem. Como fazer essa transição, né, Leandro? É um pepino mesmo, porque a não ser que você consiga, e é impossível mesmo ali para os meios do governo cubano, impedir a população de ter qualquer informação. Você está do lado dos Estados Unidos, do lado de Miami, os moleques veem o outro jogando PlayStation, né, esse apelo enorme do que é o capitalismo, e uma geração que não tem mais a vinculação amorosa, afetiva, e com a liderança da revolução, que perdeu o elan, né? E como é que se faz isso? Puta, que dureza. Não adianta a gente falar que não é nada, é uma revolta, não é assim na base desse tipo do desejo, né? Na base do desejo, né? E você tentar diminuir, sabe aquela coisa? Isso aqui não é nada, não vai ser nada. A tendência é aumentar mesmo. Espero que as lideranças cubanas tenham aí um plano B, porque é o que você falou, a alternativa é virar um Haiti, é virar uma Jamaica, é virar mais um puteiro, como era, né? Puteiro que virou o Brasil dos Estados Unidos, né? A gente falando aqui, arrotando, enquanto nós estamos com 530 mil mortos. Mas é uma situação complicada mesmo. Não sei como é que eles vão sair dessa encalacrada. China tende a ajudar, tende a querer que Cuba permaneça com uma resistência, uma trincheira, né, diante do Império Americano. Suponho que sim, mas China também não é uma potência bélica. Né? Por mais que dê dinheiro, como os soviéticos deram, uma hora você não consegue também manter aquilo. E Cuba é muito pobre. Você já esteve lá? Eu tive. Não, nunca estive. Cara, é espetacular, é um povo espetacular, a música é tudo assim, é realmente especialíssimo. Agora, você vai entrando para dentro, você sai do Malecón, que é aquela avenida Beira-Mar, bonita tal, e você vai entrando ali, rapaz, é cortiço, é favela, é precariedade, não é bonito, entendeu? Você pode defender de todas as maneiras. Agora, tem uma dureza da vida ali que é foda. Mulher fazendo programa com gringo em troco de mesmo pasta de dente. Não é piada, não é folclore. É muito, muito complicado. Não é uma favela, mas é cortiço, é pobreza. É miséria, assim. É difícil pra caramba. É um troço que poderia ser, não sei se foi o Lula que falou, uma Dinamarca. Mas tem o bloqueio, esse bloqueio desde 59, que o Biden criminosamente está mantendo também, e mais do que isso, deu 20 milhões para aqueles cubanos de Miami, que são os mais escrotos possíveis. Sim, são as figuras mais abjetas que eu conheci nas minhas viagens. Mais abjetas, você conhece? Eu conheci alguns também. Eles babam, é um negócio odioso. São bolsominions. São bolsominions muito antes do bolsonarismo. E ressentidos, né? Ressentidos com a evolução. Ignorantes. São imbecis completos. E o Biden bota 20 milhões na mão dos caras de dólares. Quer dizer, os Estados Unidos também querem sufocar aquilo até transformar no que eles esperam, que é um satélite a mais do Império. Enfim, não vai ser fácil, não, para Cuba sair dessa situação, cara, porque depois dessa revolta, vamos chamar assim, então, de protesto, a tendência é vir mais e mais, né, Leandro? Pois é, e a opção, Kiko, é assim, ou o governo cubano faz uma repressão nos moldes da Praça Tiananmen, lá, Celestial da Paz, na China, e aí encerra o assunto, ou ele vai ter que negociar. E essa negociação
é diferente da época da Praça Celestial da Paz de 1989. Você Sim. Tem hoje a pressão das redes sociais, uma série de informações, monitoramentos e tal. Tem uma juventude, tem que levar isso em conta. Eu estava vendo imagens, muito menino jovem ali de calçãozinho, chinelo e tal, cabelinho pintado igual o Neymar, sabe? Aquilo me acendeu o sinal de alerta, assim, sabe? Aquele cabelinho, aquela molecada gritando liberdade, né? E, liberdade de quê, na verdade? Liberdade para quê, né? É liberdade para si, porque meteram na cabeça deles que eles estão prisioneiros nessa ilha e que a miséria deles é culpa deles, e a gente sabe que não é verdade. Você falou o embargo é uma coisa muito cruel, Kiko. Eles tiveram que desenvolver a Soberana, a vacina deles, não é porque eles têm uma das melhores medicinas do mundo, não é porque senão eles não podiam comprar. Porque não é que eles não podem comprar insumo dos Estados Unidos, eles não podem comprar de ninguém que faz negócio com os Estados Unidos, porque se eles comprarem, os Estados Unidos bloqueia, corta as relações comerciais de quem vendeu. É uma chantagem monstruosa contra uma ilha de 11 milhões de pessoas no Caribe, uma ilha pobre, sem petróleo, né, sem recursos naturais, que importa a quantidade, tem que importar todo o petróleo que usa, tem que importar alimentos, enfim. Assim, a gente sabe qual é a razão. Agora, já estão, inclusive, eu já vi ontem articulistas, aliás, ex-comunistas, que é uma raça desgraçada, né, escrevendo que assim, essa questão em Cuba é muito ruim para a candidatura Lula. Então, vocês já estão querendo vincular a imagem do Lula ao que está acontecendo em Cuba. Porque, assim, a direita brasileira é tosca, mas o público dela é mais tosco ainda. Então os caras já estão reverberando, mandando, olha aí a Cuba, ó, o que o Lula quer fazer do Brasil. Não é isso? Que coisa absurda isso, né? É o que o Bolsonaro está tentando fazer. O Brasil não vai virar Cuba. Que sacanagem, né? Pois é. Que loucura que é essa direita irresponsável. Daqui a pouco vai estar a Miriam Leitão dizendo a mesma coisa. Quando o Jornal Nacional fala disso, ele está dando um recado meio enviesado. Olha aí, fiquem de olho, não sei o quê, né? Tem ali uma sacanagem nisso aí. E agora o Bolsonaro desesperado falando disso. Não vai salvar a cara dele também, né, Leandro? Eles vão tentar. Não vai, não. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Ô, Kiko, são 9 horas, então eu vou... Muito obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Força, soluço! Sem né? Soluço. Grande soluço, a solução, né? Quem sabe? Grande soluço, quem sabe. Valeu. Valeu, Kiko, abração. Eu já chamo aqui para conversar conosco o nosso querido João Carvalho. Né? João Carvalho é mestre em História Social pela USP, militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né? É um dos fundadores do melhor e maior podcast da esquerda brasileira, o Revolu Show. Eu acompanho há muito tempo, não nos conhecemos pessoalmente, mas agora eu estou trazendo ele para conversar comigo aqui no Café da Manhã. Muito bom dia, João. Prazer enorme ter você aqui conosco. Viu? Bom dia, Leandro. Estava aqui ouvindo vocês na coxia. Obrigado. Inclusive, cheguei, você estava falando bem de mim, então te agradeço a gentileza. Uma feliz coincidência, porque às vezes a gente está falando mal do... Pô, não, podia ser também. Se estivesse falando de mim, eu estou satisfeito. Não, estou brincando. Mas falando sério, é um prazer para mim estar aqui, é uma honra para mim estar aqui. Eu só vou corrigir uma única coisa. Eu não sou mais do PCB. Eu saí do PCB já tem mais de um ano. Desculpa, eu achava que você... Não, sem problema nenhum. Tenho grandes amigos que continuo com grandes amigos lá dentro, mas eu não estou mais dentro do partido. Tá bom, tá ótimo. Mas você também não está mais vinculado a nenhum partido? Partido, não. Eu me organizo politicamente em outra organização, que eu não falo o nome por uma questão de segurança, mas eu não estou mais vinculado a nenhum partido. Continua marxista, continua comunista? Marxista, comunista, maoísta. Marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo. Então ótimo, muito bom saber. Ótimo saber. Então eu já vou aproveitar, porque eu estou com um gancho sensacional para a gente conversar, que é essa história de Cuba. Eu queria muito as suas impressões, assim, esse movimento contra-revolucionário em Cuba. Eu acho que ele tem outras variáveis que não é só a contra-revolução. Não, sim, eu estava falando eu queria muito sua opinião sobre isso, por favor, João. Existe uma questão geopolítica importante, existem questões locais que também são importantes e a gente tem que pesar, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é a questão do bloqueio, né?
A gente tem que lembrar que o Brasil não aguentou 14 dias de lockout de caminhoneiro e as coisas começaram a faltar no Brasil de cima e embaixo. 14 dias de um mero lockout, que era uma questão muito mais da nossa má infraestrutura logística do que acesso. A gente não foi bloqueado o acesso em momento nenhum e já foi o bastante para causar um pequeno caos no país. Cuba sofre um bloqueio que dura mais de 60 anos. Muitas vezes quando a gente fala bloqueio, as pessoas não entendem o que é o bloqueio, como que o bloqueio funciona. Eu vou me permitir dar alguns exemplos. O bloqueio ele funciona em duas frontes. Primeiro, ele bloqueia o acesso do governo cubano ao dólar para suas transações internacionais, ou seja, o governo cubano não pode fazer transações em dólar. Isso significa que numa economia em que o dólar é a moeda global, o governo cubano não faz transações internacionais, salvo com alguns poucos pares. Durante um período gigantesco, onde houve a União Soviética, era a União Soviética que fez, tanto que a adesão do castrismo à União Soviética, que foi uma adesão completamente cega, qualquer coisa que a União Soviética fazia, Cuba estava batendo palma. Era uma necessidade geopolítica, uma necessidade de vivência do povo. Sem aquilo o povo não vivia, eles precisavam daquilo. Um belo dia de manhã, eis que a União Soviética acaba. Né? E aí Cuba cortou um dobrado gigantesco, assim como fez a Coreia do Norte, que sofria um bloqueio similar, que tinha relações intestinas com os países do leste europeu. Ao longo desses últimos 30 anos, Cuba teve forçosamente, né, que criar algumas coisas localmente e modificar as suas rotas de comércio. A China se tornou um parceiro de Cuba. A China, por exemplo, ela já perdoou mais de 6 ou 7 bilhões de dólares em dívidas de Cuba. A China faz um aporte a Cuba, mas a China não é a União Soviética. Né, e Cuba vem sofrendo esse bloqueio. A segunda parte desse bloqueio é o bloqueio ele não permite a entrada de qualquer tecnologia que possa ter uso dual. O termo uso dual é um termo técnico falacioso para você bloquear literalmente qualquer coisa. Por quê? O que é uso dual? Uso dual é qualquer coisa que possa ter uso civil e militar. Por isso que ele é dual, porque ele pode ter uso militar. Só que aí vem o detalhe. Se uma bomba de cobalto num hospital, que é um equipamento para tratar câncer, tiver uma peça que pode ser usado num motor de uma esteira que possa estar num tanque, uso dual. Uso dual, ele tira desde o medicamento básico que serviria numa cadeia química para se fazer uma outra coisa que pode ser usada militarmente, até pasta de dente. Então, quando eu falo que eu estou tirando aquilo de uso dual, é um jeito bonito de, em organizações multilaterais, eu fingir que eu não estou matando velhos, pobres e crianças, enquanto eu estou matando velhos, pobres e crianças. Né? O bloqueio, ele é assassino e ele é um assassino silencioso. Se eu jogo uma bomba num lugar, vai ter torso para um lado, pé para o outro, cabeça para o outro, sangue nas paredes, e aí vai vir alguém da Reuters, vai tirar uma foto e vai ficar feio para o meu governo que mandou uma bomba num lugar. Só que se eu faço um bloqueio, quem vai morrer primeiro é o doente, depois vai morrer a criança que é mais fraca, o velho que é mais fraco, e isso vai minando a população. E a ideia é que essa população minada dos seus víveres, minada da sua condição de viver, vá se separando do governo que a representa. A ideia do bloqueio é matar o povo paulatinamente, dia sim e dia também, até que esse povo se revolte contra o governo, porque ele não tem como se revoltar contra o hegemon, contra a força estrangeira que está aplicando ali o bloqueio. Então a verdade é que Cuba vem sendo sucateada pelo bloqueio há mais de 60 anos. Ainda assim, uma nação de 11 milhões de pessoas, que é uma nação do tamanho de Portugal, gente igual a Portugal, teve não só 10 vezes menos mortes por Covid do que Portugal, para dar o exemplo de Portugal, como também desenvolveu a sua própria vacina. E concordo com o que você disse, desenvolveu a sua própria vacina por uma questão de necessidade. Cuba, que mesmo assim, com esses 60 anos de bloqueio, pese qualquer pesar teórico que eu possa ter, ou que qualquer marxista possa ter, com o viés que o governo cubano assumiu, seja para um lado, seja para o outro, Cuba é um exemplo de internacionalismo proletário. Inclusive, o foi durante a pandemia da Covid. A gente não precisa ter a memória muito grande para lembrar dos médicos cubanos na Itália, os italianos gratos, batendo palma, agradecendo Cuba,
porque os médicos cubanos foram para a Itália no momento que a Itália era o epicentro da pandemia no mundo, no momento que fazia fila e mais fila de caminhão do exército italiano para pegar cadáver no centro e no sul da Itália. Os médicos cubanos estavam lá no olho do furacão, foram lá oferecer a sua vida em risco para poder ajudar o povo italiano. Você tem certeza de quantas moções, né, o parlamento italiano fez, ou quantas coisas que o parlamento italiano mandou para Cuba depois como forma de agradecimento, né? Nenhuma. Então, assim, a gente tem isso. Óbvio que durante um período de pandemia, que você tem uma agudização das crises cíclicas do capitalismo, e por mais que Cuba tente uma transição socialista aos seus próprios moldes, ela está inserida num mundo que não é, né, as coisas vão paulatinamente piorando. Então, de fato, há em Cuba uma escassez muito grande nesses últimos meses que vem levando a isso. Agora, a gente tem que entender também como que funciona a máquina de guerras híbridas, de revoluções coloridas, né, que é os Estados Unidos. Né? A América Latina só terá futuro quando os Estados Unidos for passado. Isso é uma coisa muito óbvia e muito patente, né? A primeira intervenção estadunidense na América Latina foi no próprio Haiti, que vocês estavam conversando há pouco tempo atrás. Quando a Revolução de Toussaint Louverture, houve o surgimento de várias insurgências no sul dos Estados Unidos, dos negros escravizados estadunidenses, que falaram, olha, esses caras estão nos mostrando que é possível ser livre. E os Estados Unidos falou assim, então nós temos que esmagar o Haiti, e esmagaram o Haiti. Inclusive, vamos lembrar aqui, né, que a França da liberdade, da igualdade, da fraternidade, não permitiu que a liberdade, a igualdade e a fraternidade existissem no Haiti, e os Estados Unidos, né, do Destino Manifesto, da terra de todos, né, todos desde que na tabela da Pantene, né, fiquem perto do branco gelo, porque quando teve qualquer tipo de insurreição no sul dos Estados Unidos, o liberalismo e o escravismo sempre andaram de mãos dadas. Pois muito bem, no pós-Segunda Guerra, principalmente, de 1946 para cá, os Estados Unidos já fez formalmente, já participou formalmente, já mandou o exército ou colaborou com a logística de 51 invasões a países estrangeiros. 51 invasões. Né? Essa é o grau da ingerência. Os Estados Unidos ele tem uma estrutura global imperial bizarra, os Estados Unidos têm mais de 800 bases espalhadas pelo mundo inteiro, numa economia que é completamente dependente do seu setor militar. Então, independente de quem está lá, se é um democrata ou se é um republicano, quem manda nos Estados Unidos, de fato, é o conglomerado empresarial militar, porque aquilo é o que faz a economia dos Estados Unidos girar com déficits, por sinal, e quem paga esses déficits são os outros países do capitalismo global. Desde que os Estados Unidos quebrou o padrão de Bretton Woods do dólar ao ouro na década de 70, que seus déficits continuam crescendo, esses déficits são exportados para o estrangeiro na forma desses gastos militares e desses acordos que fazem com que os Estados Unidos fiquem rolando para frente a sua dívida, a dívida que é completamente impagável, é um gigante com pés de barro. Esse gigante com pés de barro vem conduzindo uma guerra ideológica desde a década de 50. A Guerra Fria cultural é algo muito real, né? É muito fácil ver a Guerra Fria cultural hoje em dia por causa da pandemia. Porque a gente teve na década de 90 e na década de 2000 vários filmes que falavam de pandemia. E todos os filmes de pandemia era a mesma coisa. Começavam a pandemia, aí vinha o grande cientista norte-americano, bonitão, com seu jaleco, ia lá no laboratório, pau, em 3 segundos resolvia e salvava o mundo inteiro. A gente viu que na prática da pandemia o que aconteceu foi os Estados Unidos tendo o pior resultado pandêmico de qualquer país do mundo. Por quê? Porque é uma economia que é baseada no lucro e não nas pessoas. Nos Estados Unidos, às vezes, o sujeito bate um carro, na hora que chega a ambulância, ele fala, não, pelo amor de Deus, eu vou me arrastar até o hospital, porque se eu pagar essa ambulância eu não tenho casa. Né? Este é o sistema que esmaga as pessoas lá dentro. Lembrando que 1/3 dos Estados Unidos depende dos próprios cidadãos norte-americanos, dependem de cupons e de auxílios do governo para conseguir comer, né? E que também esmaga para fora. Pois muito bem.
desde a década de 50 está se conduzindo essas operações, só que principalmente desde o final dos anos 80, começou a se perceber que sai muito mais barato eu influenciar grupos locais, elites locais, por meio dos think tanks, por meio de fundações, por meio de dar uma bolsa para o cara vir estudar aqui, do que eu pagar diretamente um exército, mobilizar um exército, entrar dentro de um lugar e tacar o terror e tacar o puteiro em tudo. Sai muito mais barato, né? Se a gente for pensar, os nossos militares são formados nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Né? Vocês estavam falando do Mourão mais cedo. Mourão é formado na Escola das Américas, a antiga Escola das Américas, agora ela mudou de nome. Mas assim, todo o nosso generalato e sai muito barato para os Estados Unidos. Em vez de você ter que deixar crescer um grupo de generais nacionalistas na República das Bananas X ou Y e depois ter que descer lá e matar todo mundo e tacar o terror, se eu formo todos eles aqui, eu vou gastar a bolsa de estudo para uns, dou um presentinho para outro, faço o cara ser interventor de alguma coisa que eu estou lucrando lá no meio e resolve. E a verdade é que as elites da América Latina são elites completamente vendilhãs, são elites vendidas desde a sua primeira independência. A esmagadora maioria dos países da América Latina teve uma primeira independência falsa e nunca teve uma independência verdadeira, porque a independência que foi conduzida pelas elites crioulas é uma independência que só mudou muitas vezes, o exclusivo colonial da antiga metrópole para as novas metrópoles. Primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem conduzindo, então, a longa data essa Guerra Fria cultural, e aí você falou de um fator de permeação que foi muito importante. As redes sociais, a internet. A partir do momento que chega as redes sociais e a internet, e aí Cuba não fez o que a China fez, e que, sinceramente, deveria ter feito, que era o grande firewall, igual fez a China, né, para não deixar entrar esse restolho que é ideologia pura, né? Tem aquela cena clássica do Slavoj Žižek, né, no filme da Sofia Coppola, onde ele mete a mão numa lixeira e fala assim, o que você está comendo é da lixeira da ideologia. Rede social é isso, é você meter a mão no lixo e encher a boca da lixeira da ideologia. Né? A gente está consumindo ali um material ideológico que é feito exatamente para criar essas situações. E aí como que você cria isso? Você cria isso com as bandeiras as mais difusas possíveis. É só lembrar do que foi o MBL, gente. O MBL foi pago pela Atlas Network, pelos think tanks todos, Students for Liberty. Todos esses caras pagavam. Continuam pagando, né? Um movimento apartidário jovem que vai bastar no Democratas. Para quem não lembra, gente, Democratas é o Arena, né? Nós estamos falando de um partido que é golpista desde o golpe. Do golpe de verdade, 64. Então, assim, são jovens de classe média rica que recebiam dinheiro dos Estados Unidos e dos grandes donos do poder no Brasil e que foram se abrigar no partido mais corrupto e conservador que a gente já teve nesse país. Né? Procurem seu PFL escândalos. Vocês que não nasceram nas décadas de 80 e 90, recomendo vocês conhecerem figuras maravilhosas como Inocêncio de Oliveira, para vocês verem que beleza que é o PFL e a sua linda história. Mas voltando aqui à situação, você precisa de um núcleo duro muito pequeno, porque vai ser esse núcleo duro muito pequeno que vai receber treinamento, que vai ter essa cabeça de ponte com um império, que vai replicar isso nas redes sociais e vai criar depois aquelas pessoas que vão fazer os protestos. Você precisa de um lugar de protesto. Qual lugar melhor do que o Malecom? Sabe? E aí você vai para lá com as bandeiras mais difusas de todas. Liberdade, isso. Democracia. Contra a corrupção. Contra a corrupção, sabe? São esses truísmos baratos que qualquer um é a favor. É a mesma coisa, se eu fizer assim, passeata contra a pedofilia. Quem que vai ser a favor? Passeata contra o câncer no cu. Sabe? É uma coisa que simplesmente... João, desculpa, aquelas passeatas contra a corrupção, né, pré-impeachment da Dilma, assim, todos os corruptos brasileiros estavam presentes nela, enrolados em bandeira e fazendo... O símbolo das passeatas... Primeiro, era feito na frente da Fiesp, com o pato gigante, com todo mundo usando camisa da CBF. Não existe instituição mais corrupta do que a própria CBF. Talvez a Fiesp que esteja ali na frente. Verdade. Sabe? Então, assim, é um negócio que é feito da forma mais aberta possível. Por quê? Porque é para pegar todo mundo. Então, assim, eu
particularmente, minha visão, acho que é óbvio que existem problemas em Cuba. Agora, este tipo de manifestação, da forma como ela está acontecendo, nos moldes que ela vem acontecendo, que são exatamente iguais ao que aconteceu no Euromaidan na Ucrânia, ao que aconteceu na segunda parte da Primavera Árabe, depois que Tunísia e Egito caíram, ao que aconteceu na Paulista aqui, ao que aconteceu na Argentina, ao que aconteceu no Peru, na Bolívia, na Venezuela, não é coincidência. Né? Então, assim, para mim fica muito claro. Para além disso, os Estados Unidos abertamente abrem o financiamento público que eles dão a organizações que trabalham com mudança de regime. Organizações como NED, Radio Free Asia e várias outras, Atlas Network, Students for Liberty, que são todas pagas com dinheiro público estadunidense, são organizações voltadas para mudança de regime, aonde o regime não seja lacaio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que ele saiu como hegemon único da ordem mundial em 1990, ele tinha um plano de passar mais 200 anos como único. Em 30 anos esse plano acabou. A China surgiu como uma potência, a Rússia surgiu de novo como um player global. Pesem todos os pesares de organização interna de um ou de outro. Eu não estou aqui discutindo teoria, estou aqui discutindo a prática real da história aqui. A verdade é que este plano acabou e, neste sentido, recrudesceu para a gente. A partir do momento que as áreas, né, se a gente for pensar, né, o globo como um todo, da metade para lá deu ruim, eles têm que garantir da metade para cá. Nós, infelizmente, geograficamente, somos o quintal dos Estados Unidos. Então a gente pode ter certeza das intervenções. Gente, é só a gente pensar que teve no Brasil, com a Dilma, teve na Bolívia, com o Evo, teve a tentativa de ter no Peru, está tendo na Colômbia, está tendo em Cuba. Né? Não precisa ser um grande analista para ver que tem alguma coisa junto. João, no entanto, aqui no Brasil, por exemplo, a nossa esquerda, a esquerda hegemônica, digamos assim, no Brasil, a esquerda majoritária, não majoritária, ela é majoritariamente uma esquerda liberal, uma esquerda reformista. O discurso, do ponto de vista revolucionário, ele, além de ser sistematicamente reprimido como utopia, como uma relação fantasiosa com a política, ele é, de certa forma, também bastante ridicularizado pelas esquerdas brasileiras. Né? Eu acompanho muito você no Revolution, aliás, conhecia muito a sua voz, mas não conhecia você física. A sua voz é muito conhecida, uma voz grave, uma voz, né? E a forma didática e que você explica as coisas com enorme propriedade e tal. E eu queria muito que você fizesse essa avaliação também. Quando se discute, por exemplo, eu aqui levo muita porrada quando discuto Revolução Brasileira, do qual eu sou um apoiador ferrenho, a violência revolucionária, do qual eu acho que não se deve abrir mão, e a questão da discussão real de uma solução para o Brasil, para a América Latina, do ponto de vista do socialismo, porque do capitalismo nós não temos mais nenhuma ilusão de que isso possa resolver nossas vidas. Eu queria muito a sua avaliação sobre isso, João. Leandro, eu vou me permitir ser um pouco gráfico na minha explicação, mas eu acho que é importante porque deixa as coisas mais claras. Se você cobrir um prato de bosta com o granulado mais bonito do mundo e o chantilly mais gostoso do planeta, você continua comendo bosta. O sistema capitalista é bosta. Qual que é o problema da social-democracia e do reformismo? É que você não tem como consertar o inconsertável. O sistema capitalista é um sistema que se baseia na exploração do homem pelo homem e em lucros cada vez maiores, numa espiral aumentando de lucros. Se uma empresa lucra 10 bilhões de dólares no primeiro ano e no segundo ano ela lucra 9 bilhões de dólares, ela é incapaz de perceber que ela lucrou 19 bilhões de dólares. O balanço dela vai falar que o lucro dela caiu 10%. Esse é o sistema capitalista.
E esse sistema, ele necessita de uma massa gigantesca de explorados para que a gente tenha uma minoria minúscula de privilegiados. O Brasil, ao longo da pandemia, tem 40 novos bilionários. O Brasil tem 40 novos bilionários porque ele tem 530 mil mortos, porque ele tem 15 milhões de pessoas na pobreza extrema e porque ele tem 60 milhões de pessoas na pobreza. Se ele não tivesse tanta gente pobre, tanta gente morrendo, não teria esses novos bilionários. Este é o sistema. Achar que esse sistema vai ser reformado por dentro é enganar a si mesmo e é enganar o povo. A partir do momento que você serve dois senhores antagônicos, para um dos dois você está mentindo. Não existe como servir ao povo e servir ao capital. Ou se serve ao povo, ou se serve ao capital. Esse é um problema básico. Vou além. Quando a gente pega a exceção à regra do que foi a política brasileira, tá? Que foram os governos de Lula e o governo de Dilma. Exceção à regra do que foi a tradição da política brasileira. As pessoas que foram inseridas na sociedade, que foram tiradas debaixo da linha da pobreza, foram tiradas pelo prisma do consumo. Essas pessoas não foram transformadas em cidadãos, elas foram transformadas em consumidores. O capitalismo, ele é portador de morte, ele é portador de crises, e essas crises são cíclicas. Na primeira crise cíclica do capitalismo, essas pessoas caíram de volta ou para a pobreza ou para muito perto da pobreza. Por quê? Porque as reformas que foram feitas, meramente superestruturais, não mudaram a infraestrutura de exploração do nosso sistema. Não precisa achar que o banqueiro, que o grande capitalista, que os grandes interventores, que o Brasil, a burguesia do Brasil, ela deixou de ser uma burguesia produtiva há muito tempo. O Brasil vem se desindustrializando a passos largos e a nossa burguesia vem se tornando cada vez mais uma burguesia de rentiers e interventores estrangeiros. Os nossos burgueses são os caras que lucram 5% em cima do lucro de que está indo para o exterior. Se achar que esses caras vão um belo dia abandonar as suas prebendas e o seu Fausto, porque houve uma petição no Avast. Gente, nunca na história da humanidade houve nenhuma mudança sistêmica por comum acordo e abraços e petição no Avast, sabe? Ninguém chegou na Bastilha segurando flores e falou o amor vencerá o ódio, a Bastilha explodiu, sabe? Não, as revoluções acontecem por meio da violência. Por quê? Porque o sistema ocorre por meio da violência. Violência verdadeira é uma criança ir dormir com fome num sistema global que produz 3 vezes mais comida do que tem fome no mundo. Isso é violência. Tá? Violência é o sujeito morrer de doença que era facilmente combatível porque não se vale a pena gastar dinheiro nesse pobre para que ele viva. Isso é violência. A violência ela é institucionalizada pelo sistema e aplicada contra o povo dia sim e dia também. A violência revolucionária, aí nós vamos ser fanoniano, né? A violência revolucionária, ela é a violência que nasce da violência do opressor e que ela leva o oprimido à sua liberdade exatamente para se criar um mundo novo onde não haja necessidade de violência. Então, na minha sincera opinião, não existe alternativa. Quando a gente fala socialismo ou barbárie, é socialismo ou barbárie mesmo, porque nós já vivemos na barbárie. Nós vivemos no país que mais consome pornografia transexual do mundo e que mais mata transexuais. Se vocês acham que tá ruim pra gente, vejam para os negros e para os pobres, e para os negros pobres, e para os negros pobres mulheres, como que as coisas funcionam. O Estado Democrático de Direito, ele mostra uma face muito, muito, muito diferente para quem é rico e para quem é pobre. Então, assim, esse idealismo burguês que garante uma falsa liberdade é a liberdade que o pobre e o rico têm de dormir embaixo de uma ponte.
né? Não existe solução nenhuma que não seja uma ruptura revolucionária, não existe solução que não seja a Revolução Brasileira. O resto é engodo em conluio com a classe que está ganhando com isso. E aí, sinceramente, é aquela coisa. Pode demorar às vezes mais, pode demorar às vezes menos. A traição dos burgueses a qualquer conciliador, ela é uma certeza. Né? É só a gente lembrar, né? Gente, o Lula começou com o PL, aí estava lá o Partido Liberal, o que já era super irônico, né? O Partido dos Trabalhadores e o vice, o grande empresário do Partido Liberal. Um dos dois estava sendo enganado, né? Ou os trabalhadores ou os grandes empresários. Um dos dois estava sendo enganado. Eventualmente foi para o MDB. A gente sabe muito bem que o PMDB estará sempre no poder, independente de quem for o poder. Se amanhã Hitler ou Satanás for o poder, terá um senador do MDB como líder da bancada. Né? Quanto mais você concilia, mais os caras veem que é fácil, porque você está disposto a negociar tudo. Quem negocia por pauta mínima, negocia por pauta nenhuma. E vai chegar uma hora que o capitalismo ele é cíclico. Tem hora que dá para tirar sangue, suor e linfa, como foi agora com o governo Bolsonaro, e tem uma hora que fala assim, não, apertou demais, agora a gente tem que abrir um pouco para esse povo não revoltar, para a massa não ficar revoltada. Vamos deixar passar um pouco aqui. Daqui a pouco os caras vão virar e falar assim, quer saber de uma coisa? Dá para apertar de novo. E vai ter outro golpe. Só não terá isso se houver uma mudança brutal e, de fato, o poder for sendo transmitido ao povo e o povo for construindo o poder. Agora, podemos ter certeza também, vamos imaginar que aconteça uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer na vida. O Lula vira e fala assim, porra, quer saber de uma coisa? Já tô velho, esse é meu último governo mesmo, tô sentindo, né, já tô aí no final da minha caminhada neste plano existencial. Vou tacar o foda-se. Agora vou ser o Fidel que o Brasil não quer. Vou criar o Soviete de São Bernardo do Campo. Vou tacar o poder popular. Vamos pra rua, vamos derrubar a Constituição, fazer uma nova, estatizar o sistema bancário inteiro e vamos reestatizar a Vale, vamos reestatizar todo mundo e o caralho a quatro. Conta 3 dias para começar as passeatas pela liberdade, pela democracia, contra a pedofilia e contra a corrupção. Conta 4 dias para começar a aparecer os matadores de aluguel colombiano na fronteira. É isso que funciona. A história da América Latina é essa. Para a gente só tem luta. João, olha só, eu vou fazer um voo solo aqui rapidinho para pedir as pessoas para colaborarem, porque o João só vai poder ficar conosco até as 10 horas, né, porque ele tem um outro compromisso. E, assim, muita gente aqui, João, eu já lhe conhecia de muito tempo, né, que eu sou um fã do Revolu Show, me tornei amigo do Jones Manuel, a gente conversa muito, eu já quis trazer vocês dois aqui para cá, mas o Jones, você sabe, é muito enrolado. Mas, assim, as pessoas estão muito surpresas com a sua inteligência, com o seu didatismo, com a sua capacidade, com a sua fluidez intelectual. Assim, para mim não é surpresa, mas eu queria muito trazer você aqui para poder as pessoas também lhe conhecerem. Como a gente só tem pouco mais meia hora, eu vou dar uma pausa aqui só para chamar um superchat, sabe? Em seguida, eu vou vir com superchats as perguntas das pessoas para você responder, a gente ter até as 10 horas para poder conversar. Então, por favor, já vão mandando superchats, estou aqui com o João Carvalho, esse brilhante pensador marxista brasileiro, historiador, né, mestre em História Social pela USP. Depois eu queria, em outras oportunidades, eu quero chamar o João, porque ele é um estudioso também de medievalismo, enfim, da questão da religião e a política, um cara que tem um conhecimento muito amplo sobre vários temas, mas que tem basicamente esse viés do pensamento marxista muito bem elaborado, muito bem encadeado, que nos ajuda muito a pensar de uma forma diferente. Então, quem tiver dúvidas agora, podem mandar os superchats para o João, a gente vai ler daqui a pouco, mas eu quero lembrar para vocês o seguinte: primeiro, quero agradecer a todos e todas que têm mandado, que têm entrado aqui na live, como a gente combinou já faz um tempo, e está funcionando muito bem, já entra com um ingressozinho virtual e simbólico, que é esse super stick de 99 centavos, que não é nem dinheiro de verdade, você não consegue mais fisicamente juntar 99 centavos, portanto é um valor realmente simbólico, que você entra aqui, coloca no nosso cofrinho virtual, simbólico também, e entra e vem participar da live, porque a gente só tem vocês para financiar a nossa vida no Diário do Centro do Mundo. Né? Repito, nós somos uma mídia independente do ponto de vista editorial, mas extremamente dependente da comunidade no que diz respeito ao financiamento do site.
do site, das lives, da nossa vida, do pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras do Diário do Centro do Mundo. Enfim, a gente funciona porque vocês funcionam junto conosco. Nós somos uma comunidade em si. Então, não percam isso de vistas e lembrem que nós temos uma meta muito singela, diária, aqui na nossa live, de 5 membros por live. Por que eu insisto tanto nisso? Porque sem membros, nós não temos renda fixa. E sem renda fixa, nós perdemos a capacidade mínima de fazer qualquer tipo de planejamento para reportagens, documentários, para pagar os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Diário do Centro do Mundo, enfim, para manter de pé aqui, para manter aberto o nosso boteco, a nossa ágora. Então, por favor, não percam isso de vista, porque é realmente muito importante. E, Sara, rapidamente, coloca aí a nossa cartolina colorida do Romero Brito. Ah, não era para o João Carvalho saber que você é fã do Romero Brito, desculpa. Então, essa a nossa cartolina colorida que Sara Góes fez, que é muito bonita, muito interessante, que lembra basicamente ali a obra do grande artista plástico pernambucano Romero Brito, diz o seguinte: você pode se tornar membro por R$ 2,99, que é uma caixinha de fósforo que você paga por mês para se tornar membro aqui do DCM. Então, eu acredito que, se não todo mundo, a maior parte das pessoas aqui pode, com certeza, nos ajudar dessa forma. Se torna membro, e se tornando membro você se integraliza na nossa luta, e é claro, você tem outras categorias, bronze, prata, ouro mais caras, e tem a categoria mais cara, que é diamante, R$ 99,99, né? Quem tivesse disponibilidade, é uma grande ajuda. Você recebe uma camiseta do DCM, recebe a nossa maravilhosa caneca DCM para você esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas, né? Sempre um prazer a mais, além de você ter a caneca em si. E claro, você também você participa do nosso grupo de WhatsApp, que não é pouca coisa. Porque no nosso grupo de WhatsApp, assim, participam todos os trabalhadores e trabalhadoras do DCM, muitos dos colaboradores, as pessoas que vêm aqui convidados, que são membros diamantes, também estão lá permanentemente discutindo uma coisa que funciona 24 horas, e a gente toma as nossas decisões editoriais muito baseado nas discussões francas, abertas e democráticas que acontecem dentro daquele grupo. Então, é um estilo de vida. Se você quiser participar e tiver aí R$ 99,99 para participar disso por mês, vai ser um prazer e uma honra enorme para a gente aqui do DCM. Mas eu quero mesmo é que vocês se tornem membros básicos, só por R$ 2,99, uma caixinha de fósforo por mês. Né? Você entra, se torna membro, nos ajuda, participa e mantém aqui nossa luta, porque a nossa luta não é fácil. Além de ter que pagar as nossas atividades, a gente sofre um assédio judicial permanente, já são mais de 70 processos judiciais contra o DCM, todos pedindo indenizações milionárias para fechar, para asfixiar financeiramente o site. E nós sofremos a censura do monopólio de redes aqui do YouTube, que já reduziu a nossa receita e a nossa audiência em 60%. Alegando que nós temos aqui, abordamos temas chamados borderlines, ou seja, que podem ser, que beiram ali o discurso do ódio, o discurso ideológico, e que se enquadra muito nisso que o João Carvalho nos ensinou aqui sobre a questão da dualidade, né, das compras em Cuba. É um conceito bastante parecido até. Então, por favor, lembre-se de tudo isso, atentem-se para as nossas necessidades. Muito obrigado a todos que já estão entrando e mantendo aqui a audiência e deixando aqui o seu super stickzinho como se fosse um ingresso virtual e simbólico. Muito obrigado mesmo. Eu sei que daqui a pouco começa a CPI, vai ter aquela mulher chata lá da Precisa falando, mas eu tenho a impressão que ela vai ficar calada de novo, tá? Então, uma briga judicial, essas pessoas estabelecem um método e seguem esse método porque elas têm interesses muito maiores do que elas por detrás disso. A CPI é uma outra questão, mas eu quero voltar então, por favor, chamar aqui agora a nossa queridíssima Sara Góes, né? Sara, onde quer que você esteja, por favor, apareça aqui. Sara Góes. Bom dia, Sara Góes. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria, então, chamar de novo, volta aqui o João Carvalho, que a gente só tem com ele até 10 horas, e é uma pena porque é uma aula maravilhosa que ele está dando para a gente. Então, vamos começar já a ler os superchats, e aí eu já passo a bola de volta para o João, e ele caminha, quando chegar 10 horas, ele tem que sair. Vamos lá. Vamos lá. Leandro, o seu truque de dizer que eu sou fã do Romero Brito não vai colar aqui com o João, porque a gente descobriu que tem um amigo em comum. Então, que é o Romerinho. O Romerinho. Mas sabe que Abraão não queria andar com fã de Romero Brito, então estou tranquilo aqui. Eu vou ler todos os superchats daquele jeito, assim, de ruma, e aí João responde num grande bloco, responde o que acha que deve responder. Lembrando que tem superchats aqui, são voltados para os diabos velhos, tá?
Pode ficar bem. Guarda dos Diabo Velho para você ler quando terminar aqui. Aí eu respondo dos Diabo Velho. O que você acha? É porque, assim, as mensagens para o Diabos Velhos são mensagens de carinho para o Bolsonaro, né? Então manda ver. A Maria Vieira está perguntando se o TSE conseguiu ver o óbvio só agora. A esperança, ela pergunta. O Juliano Armstrong fala assim, mandá-lo para o inferno mais cedo não seria a melhor solução para a elite nesse momento? O Mourão assumiria naturalmente, as manifestações esfriariam. O Alcides Ágil manda aquelas informações maravilhosas para a gente. Secretário, Rio de Janeiro, 15 graus. E aí ele volta e fala, Leandro, em 2018, 99% dos médicos, enfermeiros e etc. eram bolsonaristas. Tá falando da história da facada, né? A Cida Silva fala, coitado, e aí um monte de riso, ela tá prestando a solidariedade aqui ao Bolsonaro, né? O Duda Baracho fala, a Sheila foi internada para uma falectomia. Ui. A Eliane Teles fala, Kiko, estão tentando invadir a embaixada de Cuba aqui em Brasília? Ela está perguntando se isso é verdade. A Milena Pinheiro fala, soluço, acho que é um dos demônios da legião tentando sair do corpo dele. O Alcides Ágil volta e fala assim, a União Soviética, depois de 60 anos, caiu. Cuba, 62 anos, está sofrendo do mesmo problema da terceira geração, que não tem nada das lembranças das agruras da Revolução de 59. O Mário Pradal fala, bom dia, companheiros do DCM, um pingo para os amigos. A Flávia Corrêa fala, o Bolsonaro não tem coragem para se matar, mas tem para fingir que está morrendo. O W. Leão fala, assim disse o João no DCM, agora falta o João, o Leandro, o Jones, o Disseu, todo mundo junto. Quem sabe no comunistice do DCM, paz entre nós e guerras aos senhores, venceremos. O Elson Araújo fala, chamem o Carapanã para debater com o João, para a gente tirar a dúvida se os dois não são a mesma pessoa. Inclusive, a gente acabou de ver o nascimento de uma fake news maravilhosa aqui. O pessoal tá falando que João é a cara do Sócrates, e aí, depois de 5 minutos, alguém falou assim, rapaz, o Sócrates teria muito orgulho do filho dele, né? É assim que nascem as fake news. Daqui a pouco, vamos falar, o filho do Sócrates arrebentou no DCM. O Elson Araújo fala, ele está corrigindo aqui o nome, porque ele escreveu Carapanã, mas o corretor mudou para catamarã. Eu fiquei, gente, catamarã, que loucura. Catamarã é um barco, né? Um barco. Típico do Piauí, inclusive, né? Só uma coisa, porque Carapanã é um mosquito desgraçado que tem na Amazônia, que eu sempre já fui atacado por eles. É uma muriçoquinha, um tuca miserável que tem lá na Amazônia. Nojento aquilo ali. Acho que é Maruim o nome aqui. O Osni Cerqueira fala assim, nas jornadas de 2013, já existia cartazes por intervenção militar e contra partido de esquerda, viu? 2013. 2013 foi, sim, o início da guerra híbrida. O Zamir Cavalcante fala, aula sensacional, que o João volte muitas outras vezes, mais pessoas precisam ouvi-lo. O pessoal está escolhendo até o dia da semana que o João vai participar. A Simone Lima fala assim, o João Carvalho é maravilhoso demais. O Sebastião Guimarães fala, estou impressionado com o João Carvalho, parabéns. O Joaquim Silvino fala, João, é tudo bonito com marxista, mas eu não acredito numa sociedade comunista, pela simples razão, o ser humano é o próprio lobo do homem. O Samuel Antônio da Silva manda um pingo escrito pingo, pinguinho. O Marcelo Nunes fala, João, qual é a tua posição em relação aos black blocs e o PCO? O Alcides Ágil fala, então, estamos presos à vida capitalista até que haja uma revolução universal? A Cláudia Gonzalez Slaviero fala, um pingo para o João aparecer sempre no DCM. O perfil Wakanda Forever fala assim, assim disse João, se Lênin estivesse vivo, usaria o TikTok. Então, por que a esquerda... o pessoal está falando assim disse João, eu estava achando estranho, é porque é o username, né? É o que eu uso nas redes. Ele fala assim, se Lênin estivesse vivo, usaria o TikTok. Então, por que a esquerda não está ocupando massivamente o TikTok e a Twitch, que a gente não pode falar esse nome, viu, Leandro? Tem isso também. Qual o nome? A outra rede. Outra rede, tá. A Twitch é ótimo. A Eliane Teles fala assim, Kiko, ela perguntou, né, sobre a invasão da Embaixada de Cuba. A Adelina Feijão fala, parabéns, João, eu quero conhecer mais teu pensamento. A Cleiri fala assim, que aula do João Carvalho, parabéns, DCM, pela live. E aí, muitos biscoitos, muitos elogios. Deixa eu ver se eu pulei aqui algum. Pulei. A Lenira Vasco fala, o que é que você acha da visão do Galeano do socialismo como horizonte? Isso pode ser vantajoso?
O Marcelo Nunes fala, João, qual é a tua posição em relação a Trotsky? Era um agente alemão? Ele está perguntando. E pronto, o resto é pingo, viu, Leandro? Tá bom, então. Vamos passar então para o João, que tem pouco tempo com ele. Eu anotei, tá? Eu só não consegui anotar o nome das pessoas, porque foi muito rápido. Mas assim, sintam-se agradecidas a cada um, né? Começar agradecendo pelos elogios, né? Não sou merecedor dos elogios, mas agradeço a gentileza dos que elogiaram. Vamos lá do começo, né? A primeira pergunta que fizeram foi se finalmente o TSE percebeu o óbvio. Não é que finalmente o TSE percebeu o óbvio. Se o TSE quisesse de verdade ter feito alguma coisa, podia ter feito, inclusive, durante a própria campanha. Não faltaram denúncias, não faltaram provas materiais, não havia interesse político, e não havia interesse político porque não havia interesse econômico em mudar absolutamente nada. O golpe que foi dado no Brasil em 2016, ele foi agudizado, né? E a ideia era exatamente essa tomada neoliberal do poder, para que se lucrasse como nunca dantes se lucrou, né? Houve um período de enorme lucro durante o período dos governos de Lula e de Dilma. Só a gente lembrar do próprio presidente do Itaú, 6 meses depois do Lula ser eleito, falando que se eu soubesse que Lula ia fazer tudo isso, eu mesmo teria votado nele, eu mesmo teria feito campanha para ele. Nenhum presidente de banco faz um elogio rasgado desse à toa, né? Os bancos lucraram e vêm lucrando cada vez mais no Brasil por causa do desmanche que vem sendo feito. Desmanche esse que, infelizmente, começou também durante o período do governo Lula e começou exatamente pela conciliação de classes, que foi cada vez mais brutal, até que se conciliou tanto que sobrou tão pouco que eles falaram, melhor a gente tomar tudo e agudizar isso de uma vez, que vai ser mais fácil sem eles, e foi dado o golpe. Se o TSE quisesse ter feito algo antes, teria feito, não o fez porque não o quis, e não o fez nos 2 primeiros anos da chapa eleita, porque se fizesse até 2 anos, teria que ter uma nova eleição, e tinha a chance do Lula já sair nessa nova eleição, que também não era interessante para o mercado financeiro naquele momento. Está fazendo agora para terminar de pôr a pá de cal em cima de algo que já está morto. O governo do Bolsonaro já morreu, a única dúvida agora é se ele vai se arrastar como um zumbi até as eleições ou se ele será extirpado anteriormente. A segunda falou sobre o Mourão. Eu concordo com a análise do nosso ouvinte. O Mourão entrar seria o melhor dos cenários possíveis para a agudização do desmanche econômico e do neoliberalismo no Brasil. Porque, assim como já foi dito nos Diabos Velhos, eu concordo com a análise de cima e embaixo, o Mourão é o Bolsonaro com punhos de seda. O Mourão é um Bolsonaro que tem educação formal e consegue discursar em 3 línguas. O Mourão é um Bolsonaro que, talvez muito pior do que o Bolsonaro, tenha uma capacidade técnica e se cercaria de gente com uma capacidade técnica que o Bolsonaro não o fez. Muitas vezes a sorte, entre muitas aspas, que a gente tem do governo Bolsonaro não ter sido ainda pior e ainda mais lesa povo e lesa pátria é o incrível exército de Branca Leone que acompanha Bolsonaro. Sim. E com o Mourão isso seria agudizado sim, com uma tentativa de encaminhamento à candidatura de terceira via. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. A terceira via é a segunda via, tá? Você tem, de um lado, uma esquerda social-democrata que, sendo muito sincero, dependendo do lugar do mundo que a gente tivesse, na época do mundo que a gente tivesse, chamá-la de esquerda seria um grande elogio, né? E do outro lado você tem a divisão da esquerda fascista, que tem orgulho de ser fascista, e a esquerda fascista que esconde a suástica embaixo da manga. Tá? Essa é a grande divisão que você tem. A terceira via é a segunda via. A terceira via é a direita. Não existe essa ideia de uma terceira via. Porque os caras da terceira via são, inclusive, muitas vezes mais agudos no seu ataque do que parte dos caras da direita extremamente conservadora são. Na parte financeira, às vezes eles são muito piores. Tá? O liberal, ele é um fascista com medo. Ele é um fascista em cápsula, tá? O Bertolt Brecht sempre falava, a cadela do fascismo está sempre no cio. Eu gosto de acrescentar, e o liberal está sempre pronto a engravidá-la. E assim que nasce o filho, ele desreconhece o filho, fala assim, vou ali na esquina comprar um maço de eite e dá o perdido. Mas quem engravida a cadela do fascismo, quem abre a tampa do bueiro para as baratas saírem,
são os liberais, né? Hoje em dia o pessoal vê aí o tio Rei muito arrependido, né? Quem pariu o André que o embale, tá? Este filho feio é dele, é de Merval Pereira e é de todos esses liberais brasileiros que alavancaram a possibilidade de uma agudização do fascismo no Brasil. Sobre a questão dos médicos, né, do conservadorismo dos médicos. O conservadorismo dos médicos como classe é muito real, porque os médicos no Brasil são tratados com uma prebenda gigantesca de classe que não deveriam ter. Eles são tratados como pequenos deuses, e assim eles se encaram, né? Pior do que médico, só juiz e desembargador, né? Então é de fato uma classe que é majoritariamente conservadora, porque é uma classe que está encastelada no poder com um privilégio de classe, que é exatamente a forma como o CRM, assim, num país sério o CRM tinha que acabar, sabe? Depois de tudo que o CRM fez, permitindo negacionista científico fazer o escarcéu que fez, né, falando que tinha direito de prescrever tratamento que não trata ninguém, o CRM tinha que ser fechado. Se o Brasil fosse num país sério, o CRM seria fechado, né? Agora, falar isso dos outros profissionais da saúde, aí eu já discordo. Nem sempre é verdade. Enfermeiro, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, são caras que recebem muito pouco e muitas vezes trabalham 3 horários por dia e comem o pão que o diabo amassou. Então, para a classe médica eu concordo, para o restante eu tenho minha discordância. Sobre a questão da invasão na embaixada e no consulado cubano. É real, né? O consulado cubano ontem estava sendo protegido em São Paulo. Você tinha vários gussanos, você tinha vários diaspóricos tentando, de fato, invadir o consulado. E esse tipo de pressão política é muito comum nesse tipo de revolução colorida, tá? Isso não aconteceu só aqui, isso já aconteceu alhures em vários outros lugares onde tem um princípio de uma tentativa de uma insurreição colorida dessas. A gente vê no exterior os órgãos do Ministério de Negócios Estrangeiros daquele país tentando serem desbanidos. Fizeram uma comparação aqui sobre a União Soviética e Cuba. Obviamente, eu não vou ter tempo de, historicamente, explicar as diferenças entre cada uma, né, dos seus processos, mas a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, a União Soviética começa a cair no seu 20º Congresso em 1956 com Khrushchev. Ali é o começo do fim da União Soviética. Se a gente pega e compara o que é a transição Mao-Deng na China, isso sem botar nenhum reparo de valor, se você é denguista, se você não é, se você acha que o Deng é um reformista de direita, ou se você não acha, a verdade é que a transição que foi feita de Stalin para Khrushchev na União Soviética, ela foi uma transição de terra arrasada. Se destruiu tudo que havia sido construído e se vendeu Stalin como o demônio na Terra, e isso foi vendido pelo próprio PICUS, através do Khrushchev. Nós estamos... Se me pergunta, só uma coisa, rapidamente. Eu não sei se você está passando... Foi legal você falar, está passando um seriado que está sendo muito festejado, inclusive na esquerda, na Netflix, chama Como se Constrói, Como se Faz um Tirano, uma coisa assim, que na parte de Stalin, eles assim, eu acho que inclusive foi montado para isso esse documentário. Eles reconstroem exatamente isso que você está falando, é uma demonização incrível. Assim, eles retomaram agora de uma forma didática, mais vinculada ao pensamento das redes sociais, a demonização simplista, absurdamente simplista, do Stalin nesse documentário. É só para lembrar disso, que eu queria botar isso no radar, desculpa. Não, e é importante você falar isso, porque assim, a gente está fazendo... Agora a gente fechou com o Grover Furr, que é um grande estudioso estadunidense. Ele escreveu um livro chamado Khrushchev Lied, Khrushchev Mentiu, onde ele analisa uma a uma cada uma das 70 e tantas declarações do discurso secreto. Do discurso secreto do PICUS. Que de secreto não teve nada, esse discurso foi recebido no mundo inteiro, inclusive foi recebido... Do 20º Congresso do 20º Congresso, e foi recebido com muita alegria nos Estados Unidos. Você não imagina a alegria da CIA. Os documentos da CIA... É muito engraçado, porque os documentos da CIA anteriores ao discurso, em nenhum deles você tem lá falando que Stalin era um tirano, Stalin era um ditador. Não tem nada disso nos documentos da CIA, dos agentes da CIA que viviam na União Soviética. E aí eles recebem o discurso, eles falam assim, porra, estamos garantidos aqui, pode ficar tranquilo que o bagulho degringolou, né? E, de fato, Khrushchev mentiu. Esse livro chegará em breve, até o final do ano,
aqui no Brasil. A situação em Cuba é uma situação completamente diferente, né? A gente tem que... A série, o camarada comentou ali da série Demonizando o Trotsky, a série coloca o Trotsky como um louco sexual, assim. O Trotsky praticamente inventou o sexo anal, sabe? Assim, o Trotsky inventou o bondage, o sadomasoquismo e o sexo anal. Foi isso que foi a contribuição de Trotsky para a humanidade. Então, assim, é uma demonização absurda que aconteceu na Rússia, e isso levou também a problemas internos. Depois a gente teve o período Brezhnev, que foi uma floresta petrificada de burocracia, que foi terrível, né? E depois, já com o Gorbachev, esse tipo de gente, essa gentalha que era paga pela CIA, você tem diversos documentos da CIA, das negociações que foram feitas. Cuba vem sendo atacada desde o dia 1 da Revolução Cubana. Lembrando que Fidel não era um grande marxista-leninista, um teórico marxista-leninista. Fidel adere ao marxismo-leninismo depois, já com a Revolução em andamento, e por causa da sua vida, do momento geopolítico que estava ali, e da luta nacional que tinha, e das lutas anticoloniais que permeavam o mundo todo naquela época, né? Então é diferente da Revolução Russa, que foi construída desde o final do século XIX. A gente teve a tentativa em 1905, o POSDR já estava organizado em 1898, né? A gente tem depois, em 1917, a Revolução. Então, assim, você tinha ali pelo menos 20 anos de um longo movimento marxista, né, encabeçado por Lenin, que vai levar a essa construção. Cuba vem sendo atacada desde o dia 1 da Revolução. São centenas as vezes que tentaram matar Fidel, são várias as vezes que tentaram suplantar o regime, já tentaram de várias formas diferentes. Esta é mais numa longa fila de formas que tentaram. Será bem sucedida ou não, aí a prática será o critério da verdade, nós veremos com o tempo. Mas a gente tem que pontuar essas diferenças, né, que eu acho que é importante para a gente entender historicamente como que aconteceu. Para além disso, né, a União Soviética teve que se alvorar num plano que Cuba jamais teve, né? A União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, saiu como uma das duas grandes potências mundiais. A gente tem que pensar que é um país que em 1917 tinha 92% da população rural, né, com a esmagadora maioria da sua população analfabeta, que não era eletrificado e que sai da Segunda Guerra Mundial como uma potência global, né? Algo de bom foi feito nesse período para conseguir catapultar esse país para essa potência toda, né? Lembrando que foi a União Soviética que segurou a guerra. Se a gente não está falando aqui em alemão agora com várias suásticas no fundo, a gente tem uma dívida de gratidão com o menino Stalin, com todo o comando soviético, com todas as pessoas que lutaram e deram suas vidas, foram mais de 20 milhões da União Soviética, que seguraram a besta fascista. Quem segurou a besta fascista de verdade foi a União Soviética. Partindo para o próximo. O Karapanã é muito irônico, porque assim, eu sou muito amigo do Karapanã, nós temos a voz parecida, e nós temos a voz parecida porque Deus sabe por quê. Só que as pessoas acham que nós somos as mesmas pessoas. Nós não somos a mesma pessoa. Adoraria voltar com o Karapanã. Tenho certeza que ele vai voltar sem câmera, porque ele tem que manter a sua segurança, mas nós não somos a mesma pessoa. Quero debelar essa fake news número 1 e, na sequência, debelar a fake news número 2. Adoraria ser filho do Sócrates. Sócrates foi um cara do caralho. Que saudade de uma época onde o futebol tinha pessoas como Sócrates, né? É muito triste, às vezes, a gente ver o que se tornou o futebol brasileiro, salvo raríssimas exceções, né? E sinto falta, né? Que falta faz uma democracia corintiana, que falta faz gente como Sócrates no futebol brasileiro. O doutor era foda, não sou filho dele, mas fico muito lisonjeado com o comentário. Jornadas de 2013. As jornadas de 2013, elas foram cooptadas pela direita logo no seu começo. Quem participou delas, quem estava lá nas ruas, sabe que logo no começo houve uma cooptação das jornadas, e com essa cooptação aí começaram a falar assim, não, sem bandeira de partido, não, sem camisa vermelha, não, sem não sei o quê. Ali você já via muito bem para onde que as coisas caminhavam, né? Essa ideia de que foi uma primeira tentativa de intervenção
né, de revoluções coloridas, de guerras híbridas, desse tipo de tática aqui no Brasil. Não acho uma análise ruim, não, inclusive concordo. Logo na sequência, um camarada falou que ele não acha que o comunismo é possível porque o homem é o lobo do homem. O homem é levado a ser o lobo do homem na sociabilidade capitalista. Numa sociabilidade burguesa, numa sociabilidade capitalista, o que a gente tem é a competição do indivíduo contra o indivíduo. Você é criado, vive todo dia, de manhã e de tarde, de noite e de madrugada, numa sociabilidade que te leva a crer que é necessária a competição do homem contra o homem. Isso é uma construção social. Não necessariamente o ser humano é inatamente assim. O ser humano é fruto da sua sociabilidade. Tem uma anedota muito engraçada do Antigo Egito. 2 reis no Antigo Egito queriam saber qual que era a primeira palavra que um ser humano falaria. E então eles deixaram um ser humano sem contato com ninguém para ver qual palavra que ele falaria. Aí o rei fulano virou para o outro rei e falou assim, a primeira palavra que ele falou foi pão. Ele pediu comida. E o seu? Aí ele falou assim, não, o meu morreu de solidão, porque o homem não é feito para viver sozinho. Então é isso, gente. A sociabilidade cria o homem. A ideia dessa historinha é mostrar que nós somos frutos da sociabilidade na qual nós somos inseridos. Fôssemos nós criados numa outra sociabilidade, aonde a gente não tivesse como necessária a exploração humana e não tivesse como necessária a competição brutal do homem contra o homem, eu não acho que o homem seria o lobo do homem. Óbvio que nós estamos aqui discutindo futurologia, mas eu tenho certeza que o dia em que a humanidade sair da sua pré-história e caminhar rumo a uma forma desalienada das suas relações sociais, esse tipo de predatoriedade será uma exceção e não a regra. Black Blocs e PCO. Uma coisa é o Black Blocs como um todo, né? Primeiro que Black Blocs não existe, né? Assim, as pessoas falam Black Blocs como se houvesse uma sede do Black Blocs, fica ali, né? Oscar Freire, a sede do Black Blocs, né? E como se fosse um grupo que, tipo assim, os caras têm o WhatsApp, marca lá e vai no negócio. Não é assim que as coisas funcionam, né? A violência que acontece às vezes em protestos, eu não sou contra ela de forma nenhuma, mas eu acho que ela tem que ser encaminhada para ganhos políticos. A questão é que a violência individual, o entre aspas, terrorismo individualizado, ele tem um ganho político muito pequeno. Sabe, às vezes é muito catártico, às vezes é muito bom, às vezes o sujeito que joga uma pedra na merda de um banco que fudeu a vida dele, que tomou a casa da família dele, ele tem aquele momento de catarse muito grande, mas a gente tem que pensar em ganhos políticos, tá? Então a gente tem que pensar quais são os ganhos políticos que podem ser aferidos nesse momento em quebrar um pedaço e não quebrar tudo, né? Porque uma coisa seria se numa manifestação com 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, a galera falasse assim, quer saber de uma coisa? Agora nós vamos tomar os prédios de tal X, Y e Z e vamos redistribuir as coisas que estão nesse prédio aqui. Show, isso é uma coisa gigantesca, vai ter um ganho político gigante, vai trazer gente para o negócio, vai trazer uma discussão social violenta, ok. Outra coisa é, eu estou puto e vou quebrar esta janela. Tem problema quebrar a janela do banco? Não, eu tô pouco me fudendo pra janela do banco. Eu tô me fudendo pras pessoas que dormem embaixo da marquise do banco. A janela do banco pode quebrá-las todas, cara. Foda-se. Defensor de janela tem mais é que tomar no cu, tá? Mas a gente tem que entender quais são os ganhos políticos que podem ser aferidos e isso tem que ser uma decisão colegiada do grupo como um todo. É isso que eu penso. Eu penso que a gente tem que planejar bem e executar ainda melhor. Zero problema com ela. Em relação ao PCO, vocês devem estar falando especificamente do PCO ter descido o sarrafo no pessoal do PSDB. Todo tanto que o PSDB apanhar depois de Bolsonaro, depois de apoiar abertamente o fascismo, é pouco. Sabe? É pouco. Não tem que estar ali mesmo.
Sabe? Assim, desculpa, cara. É de cair o cu da bunda acreditar no pseudo-arrependimento das hostes liberais que estão falando agora contra o Bolsonaro, mas não estão falando contra a política do Guedes, não. Eles querem que o Correio seja privatizado, eles querem que a Eletrobras seja privatizada, eles querem que o Brasil seja vendido e rifado, eles querem a aplicação das políticas neoliberais, mas agora não é mais conveniente. Então, os mesmos caras que estavam abraçando o Bolsonaro têm a pachorra de tentar tomar o movimento. E eles querem tomar o movimento. O que eles querem é tomar a frente do movimento para encaminhar o movimento para os interesses dele. Então, nesse sentido, muito obrigado, PCO. Acho que fez um grande serviço, né? E tudo que fez ainda foi pouco. Né? Vamos lá. Aqui eu anotei uma coisa, cara, que eu não estou conseguindo ler a minha própria letra. Ô, João, então eu vou só perguntar uma coisa. São 10 horas já. Eu termino aqui se você quiser. Desculpa, fala, Leandro. Não, eu estou preocupado contigo. Se eu pudesse ficar com você até mais tarde, seria um prazer enorme. Tá? Não, eu tenho mais 3 coisas só para responder aqui. Eu vou responder as 3. Só uma coisa, Sara, tem um superchat que você disse que é importante, você queria incluir, não é isso? Porque é um superchat que eu pulei. O Ives Figueiredo está perguntando se é possível reaver as estatais vendidas. E tem uma observação aqui, a Marília está acompanhando a live e ela faz uma correção aqui. Quando o João falou CRM, que tem que acabar, o correto é CFM. É o federal, sim, é o Conselho Federal. Tá certíssimo. É isso. Vamos em frente, então. 2 segundos aqui, é só porque... para avisar, aqui, ó. TikTok e Twitch. Eu já falei uma vez que se Lenin fosse vivo, Lenin estaria no TikTok. Por quê? Porque o jornal era a coisa mais importante na época, porque o jornal chegava ao trabalhador, o jornal era de fácil impressão, o jornal era de fácil espalhamento. Né? Nós temos que entender, né, quais são os aparatos ideológicos da burguesia que a gente tem que se apropriar deles. Né? Vamos ler o Althusser, aí, o velho Althusser, vamos ler sem o Copir, porque o Copir é péssimo, mas vamos ler o velho Althusser e vamos ver esses aparatos ideológicos. Então, assim, hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente tem uma obrigação de fazer, que é o que a gente está fazendo aqui agora. É o que o Leandro faz aqui com o DCM aqui no YouTube, é o que eu faço na outra rede social roxa que a gente não pode falar o nome, Twitch, né? É o que muita gente vem fazendo no TikTok. Então, assim, perguntou, por que a esquerda não está fazendo? A esquerda está fazendo. Tem vários comunicadores. Eu que estou na outra rede social, eu posso falar. Tem o Gamer de Esquerda, tem os meninos da Soberana TV, tem o Iago que tá lá, tem vários comunicadores de esquerda que estão lá o dia inteiro, a Dimitra tá lá, a Laura tá lá também, então assim, tem vários comunicadores, eu tô tentando levar o Jones para lá, mas o Jones é muito enrolado, o Leandro sabe como é que funciona, então assim, tem vários comunicadores sociais que estão lá, tem vários que estão no TikTok. Eu sou velho demais para operar TikTok, tem uma curva de aprendizado ali que tá longe da minha capacidade, então eu não estou no TikTok, mas tem outros que estão, então procurem ele, o Omar tá lá no TikTok, tem muita gente boa no TikTok, né? Galeano. O livro do Galeano, O Verde Aberto da América Latina, é fundamental, é um livro muito importante para a gente ler, para a gente compreender um pouco da nossa realidade. Agora, eu prefiro como horizonte que nos oriente à luta Mariátegui a Galeano. Né? Eu acho que a gente tem uma longa tradição de marxistas, leninistas fenomenais na América Latina. Mariátegui é um dos maiores dele. Né? Mas eu acho que a gente tem que aplicar isso ao nosso estudo, à história do Brasil. A função precípua de comunista brasileiro é se debruçar sobre a história do Brasil, estudar a história do Brasil, conhecer o Brasil para poder concatenar a Revolução Brasileira. Essa é a nossa função, é para isso que nós existimos. O resto é acessório. Então, Galeano é um autor muito importante, existem diversos outros, Aníbal Ponce, Mariátegui, a gente tem vários atores fenomenais dentro do marxismo na América Latina, mas eles têm que ser encadeados com um estudo profundo e agudizado da realidade brasileira. Então, nesse sentido, leiam Alberto Passos Guimarães, leiam Nelson Werneck Sodré, né? Vamos nos debruçar aí na nossa própria história para a gente poder concatenar isso. E por fim, para terminar, porque já são 10h06, me perguntaram sobre Trotsky. Eu não sou trotskista, inclusive eu sou organizador de obras escolhidas do Stalin, então acho que fica bem claro que eu não sou trotskista. Né? Trotsky foi muito bem durante a Guerra Civil Russa, foi importantíssimo.
Agora, Trotsky nas décadas de 20, na década de 30, então, eu acho, terrível. Por quê? Porque Trotsky tentou se alcançar o poder dentro do PICUS, não conseguiu, foi expulso e depois tentou conspirar de todas as formas possíveis e imagináveis contra o partido. Se alguém quiser ver eu falando, né, um pouco mais sobre as questões da década de 20, da década de 30, tem vídeos no meu canal onde os vídeos que a gente fez das lives do nosso projeto de obras escolhidas do Estado, que a gente fala muito da situação da década de 20, da década de 30 na União Soviética. Aí lá eu posso fazer uma análise mais pormenorizada que aqui não cabe. Tá? Então é isso. Agradeço demais ao Leandro pela João, oportunidade. fala qual é o seu canal aí para a gente colocar aqui no ar. Assim disse o João, youtube.com/assim disse o João. Eu uso assim disse o João em todas as redes. E só mais uma coisa, você falou do meu mestrado, eu tenho que falar do meu doutorado, porque o meu orientador me mandou uma mensagem e falou, fala que você é doutorando. Tá? Então eu tenho que falar. Eu sou doutorando, tá? Na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, um beijo para o Marcucci, meu orientador. E é isso. Também História Social? História Social da Cultura. A minha tese eu trabalho com Fanon, e eu trabalho com Franz Fanon como leitor de Mao Zedong e Ho Chi Minh. Eu estou analisando as obras de Fanon e a biblioteca de Fanon para ver o que ele absorveu do anticolonialismo asiático. Fantástico. Eu recentemente comprei, inclusive, um livro que foi lançado pela Boitempo agora com os escritos políticos. Fenomenal. Escritos políticos, mas fenomenal. Franz Fanon é maravilhoso, né? Uma coisa que a gente tem... Enfim, tem muita coisa para a gente debater sobre marxismo, e eu espero, João, que você volte sempre aqui. As pessoas estão pedindo muito para você voltar. Eu sabia que seria uma boa entrevista, eu já acompanho você há muito tempo, admiro muito o seu trabalho, o seu pensamento, né? Sou fã do Revolu Show. Uso muito o Revolu Show para ficar ouvindo enquanto faço atividades na cozinha, né? Eu gosto de cozinhar, sou cozinheiro da casa e lavar louça e tal, então eu ouço 2, às vezes 3 horas do Revolu Show, e é uma coisa maravilhosa que eu recomendo a todo mundo, né? Então, muito obrigado, João, pela sua presença, espero que você volte sempre, já está feito o convite, a gente conversa mais para frente. Foi um grande prazer, um grande abraço para você, viu? Gente, brigadíssimo. Ó, já está aceito o convite, tá? Então, assim, só a Sara me mandou mensagem depois e a gente marca. Foi um prazer incomensurável. Obrigado a todos que nos ouviram. Prazer para a gente também. Um grande abraço, João. Eu continuo aqui com Sara Góes. Sara Góes que disse que é parça do João, não sabia, passa do João Carvalho há muito tempo. Conta essa história para a gente aí, Sara Góes. Onde você conhece o João Carvalho? A gente tem um amigo em comum, tem um amigo que é o cara, um grande pesquisador de Robespierre no Brasil. Eu nem sabia que ele era tudo isso, para mim era só meu amigo cachaceiro, gente boa. Aquela pessoa que conhece o amigo só do bar, né? E não sabe da atividade acadêmica do amigo, impressionante. A gente se conheceu na faculdade, mas eu não sabia que ele batia um prego numa barra de sabão hoje em dia, eu fiquei bem surpresa. E aí eles são muito amigos também. A gente descobriu isso agora. Essa expressão maravilhosa que minha avó falava assim, fulano não bate um prego numa barra de sabão. Pra dizer que o cara é vagabundo, né? Assim, fulano não bate um prego numa barra de sabão, não sabe fazer nada. Excelente. Bom demais. O pensador dele se chama Marcuse, cara. Que loucura, né? Loucura. Você vê, o João tem muitas... Ele é um intelectual muito refinado. Ele tem muitas referências que ele fala com muita naturalidade, né? Ele fala, por exemplo, de Mariátegui, José Carlos Mariátegui, um pensador marxista peruano que morreu muito jovem, mas que é assim, uma referência para o estudo do marxismo latino-americano. Ele fala... Então, Franz Fanon, né, um pensador marxista nascido nas Antilhas, mas que fez história na Guerra Revolucionária da Argélia, né, recomendo quem puder ler, quem quiser ler, um cara fantástico. Enfim, é muito legal, sabe? Eu fico muito animado, viu, Sara, quando a gente traz pensadores marxistas para cá, porque eu preciso sair um pouco dessa vibe pequena burguesa que circula a gente demais, né? Que gravita em torno do pensamento da esquerda brasileira, todo mundo pacifista, todo mundo horrorizado, porque o PCO bateu no PSDB, isso não vai... A mídia vai se voltar contra a gente, como se a mídia alguma vez estivesse a nosso favor, né? A violência não vai nos levar a nada, coitadinho, né? Os caras querem se reconciliar conosco, vamos abraçar todo mundo, eu não aguento, não aguento.
Eu acho que tem que dar um pau nesses tucanos mesmo, entendeu? Se aparecer de novo, vai rasgar, tirar as bandeiras e manda embora, porque essa gente não vale nada, não serve para nada. Estão fazendo os mesmos movimentos agora em Cuba, né? A mesma guerra híbrida, botando os jovens na rua, liberdade, contra a corrupção, aí daqui a pouco vão derrubar o governo cubano, aquilo vai voltar a ser um puteiro. Gente, vocês sabem qual era a principal causa-mortes de crianças em Cuba antes da Revolução Cubana, antes de 1959? Sífilis. Sífilis. Uma doença venérea, uma DST. Por quê? Porque as mães eram prostituídas ou estupradas por soldados e mafiosos e turistas americanos que transmitiam sífilis, então as crianças nasciam sifilíticas. Sem falar naquelas que eram prostituídas e pegavam sífilis por si própria. Então, quando houve a Revolução Cubana, as crianças morriam em Cuba de fome e sífilis. Não há crianças cubanas nas ruas. Não há morador de rua. Todas estão nas escolas. São pobres. Mas são pobres porque não conseguem desenvolver um país asfixiado por um cerco que dura 60 anos. Aí botam a culpa no socialismo. Aí o Bolsonaro, esse verme, esse rato, que tomara que esteja apodrecendo agora lá no Hospital das Forças Armadas, né? Fala aí, estou preocupado, olha a fome chegando em Cuba, olha o que é o socialismo. Um país que tem 60 milhões, o Brasil tem hoje 60 milhões de pessoas famintas, que não sabem se vão se alimentar hoje, agora, na hora que a gente está falando. 60 milhões de pessoas famintas e mais 100 milhões, 105 milhões que ganham menos que um salário mínimo por mês. E vai falar do socialismo cubano, um país que produziu a sua própria vacina. É um absurdo, né? Essa direita brasileira é podre. Fala, Saragossa. E parte da esquerda abismada com a falta de todinho em Cuba é uma coisa surpreendente. Exatamente, na esquerda não, gente, tem que olhar realmente se falta muita coisa. Falta, mas falta mais coisa no Brasil, gente. Olha do lado lá, olha o Haiti. As pessoas fazem no Haiti biscoitos de lama. Biscoito de lama. Você pega a lama, mistura com um pouco com farinha, açúcar e cozinha, e come. Mataram o presidente do Haiti, assassinado por mercenários colombianos pagos pela CIA. São esses caras que eles querem se vingar de Cuba, porque essa pequena ilha resiste há 60 anos ao império, nas franjas do império. Eles precisam se vingar, eles precisam destruir Cuba, para destruir o sonho, para destruir a esperança, para destruir a ideia socialista de um mundo melhor. É uma coisa louca isso. Eu entendo, eu recebo meus parentes bolsonaristas, são analfabetos políticos, são ignorantes políticos, são pessoas da classe média mais fracassada que existe e que vivem nesse mundinho, na esperança de destruir o sonho socialista para poder justificar os seus fracassos pessoais. Mas a gente não, nós aqui somos mais inteligentes do que eles. A esquerda brasileira precisa ser mais inteligente. Está tendo um problema lá, eu não duvido que eles consigam derrubar o governo cubano, não. Também não. Vai ser mais uma sequência da utilização do WhatsApp, das redes sociais, das igrejas neopentecostais, do pensamento liberal, né, do reducionismo em relação ao socialismo, e que é apoiado por parte da esquerda. Não, mas não pode ter violência. Olha, se o governo cubano descer o pau nas pessoas lá, aí nós perdemos a revolução. Porra nenhuma. Tem que tirar os neopentecostais de lá na faca, no pau, no chicote. Nunca deveriam ter deixado entrar essa gente em Cuba. Nunca. A religião é um mal em si. Não adianta tentar dourar essa pílula. A religião é um mal em si. No momento que deixaram esses animais neopentecostais, essas bestas feras entrarem em Cuba, implantaram ali, colocaram ali a semente do ódio. O ovo da serpente foi colocado ali. Agora estão lutando contra isso. É possível que percam, viu? É bem possível que percam. Saragossa, pergunta que não pode calar. Já temos os nossos 5 membros? Temos não. Não, isso daí. Não. Conta de novo, tem certeza? Quantos nós temos aí? Temos 2 membros. 2 membros? Como assim? Só 2? O filho do Sócrates. Porra!
Gente, vocês viram o nível do... O João vai voltar aqui, viu? A gente precisa conversar com ele mais longamente. Felizmente, ele só pôde ficar 1 hora. Mas, a gente trazer um cara como o João, num dia como hoje, e aí você fazer o quê? Não ter 2 membros aqui, gente? Gente, lembrando, R$ 2,99, não é nada por mês. Vamos ajudar o DCM, não vamos fechar essa live com esse cara sensacional que é o João Carvalho, né, num dia como hoje. Pô, o Bolsonaro foi internado às pressas, gente. Sim, vamos comemorar se tornando membro? Vamos mandar super stickers, né, regozijando esse fato de que talvez esse rato não saia daquele hospital? Vamos pensar. Ou eu estou ofendendo a alminha de vocês? Ou eu estou enchendo o coraçãozinho de vocês de dor? Ou não se pode desejar a morte de um tirano? Eu acho que quem pensa assim nem pisa mais no café da manhã, porque sabe que não... Porque aqui só tem comunista, porra! Como diz o... E tem uma coisa... Só tem comunista, porra! Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a ideia neoliberal de que o cliente tem sempre razão não cola aqui, tá? Ninguém vai censurar convidado. Não cola aqui também, ó. Na Copa Criada, se o cliente trata mal um funcionário, a gente dispensa cliente. Você sabe que teve uma cliente, eu queria até dizer o nome, mas enfim, não quero criar problemas para o DCM. Assim, uma socióloga famosa brasileira de esquerda, né, especialista em educação infantil e tal, quis nos contratar para fazer o perfil dela na Wikipédia. E aí eu fiz uma proposta, colocamos. Aí eu pedi para a gerente administrativa nossa aqui da Cova Criada, a Jal Soares, entrasse em contato com ela e fizesse os contatos para fechar o contrato e tal. Aí, na hora que a Jal entrou em contato com ela, isso é uma mulher de esquerda conhecida que participou do governo Lula, viu? Não vou dizer o nome, não. Depois eu falo para a Sara em segredo. Ela disse: olha, eu não vou falar, falou para a Jal, nossa gerente administrativa, eu não vou me rebaixar, eu não converso com gerente administrativa. O meu nível, o meu status intelectual, eu converso apenas com o diretor da agência. Eu não abro diálogo com um funcionário. Isso, esquerda, socióloga, psicóloga, especialista em educação infantil, participou do governo Lula, especialista no Estatuto da Criança e Adolescente, de esquerda. Diz que não se rebaixaria a conversar com uma gerente administrativa, porque o nível dela, o status dela era outro. E o que eu fiz? Mandei tomar no cu. Assim, não vamos fazer o serviço, você é uma pessoa repugnante, nunca mais entre em contato nem comigo, nem com ninguém da Cova Criada. Eu soube que ela cuspiu marimbondo para todo lado. Aí outro dia eu vi que alguém fez o serviço para ela, ou ela mesmo que ela botaram o nome lá na Wikipédia. É isso. É essa esquerda que eu abomino, é essa conciliação de classe que, na verdade, é uma luta, como o André Constantino diz com muita propriedade, é uma esquerda que está lutando para manter os seus privilégios e não para estender a toda a população, não é, Sara Góes? É exatamente isso. A gente vê muito isso aqui, principalmente eu, Pedro e Vinícius, que somos os mais jovens, né? A gente leva muito dentro da cara de uma galera que quer mudar o mundo, mas trata a gente... Eu fico imaginando como é que esse povo trata porteiro e empregado, cara. Sim. Não, imagina, se não trata com a agência, fala que não pode falar com a gerente administrativa para tratar do contrato, porque o status delas é outro, o status dela conversa com o diretor sou eu. O status dela era conversar comigo. Que merda! Que grandes merdas, né? Mas ele está cheio de gente assim, gente. Casado, eu sei que é fofoca parlamentar, eu também odeio fofoca parlamentar. Mas sabe o que? Se eu falar o nome aqui, é bem capaz dessa figura abjeta abrir um processo contra o DCM. Eu não posso colocar o DCM nessa... Mas eu vou dar um jeito de circular o nome dela, tá? Vou dar um jeito de circular o nome dela aqui, né? De um jeito vocês vão acabar sabendo quem é, porque é uma história que não pode passar em branco, sabe? Fofoca pela metade é muita maldade, né? É maldade, eu sei que é, mas eu tenho medo de falar aqui, viu, Sara? E eu tenho certeza que vai abrir um processo contra o DCM, contra mim, contra o DCM, eu não quero ser mais um vetor disso. Mas fiquem pensando que tem gente assim, tá? É isso, mas ó, eu vou dar um depoimento aqui de bastidores, porque eu faço contato com as pessoas, com os convidados, vou atrás e tal. De modo geral, as pessoas do nosso campo são muito gente boa, assim, é exceção, por isso que a gente fica
a gente se assusta quando acontece isso, porque, de modo geral, a galera massa. E eu gosto sempre de contar essa história. Eu comentei, assim, por cima, que o Eduardo Suplicy vinha no dia do meu aniversário, acabou desmarcando, né, teve um problema. Ele me ligou, Leandro, no dia do meu aniversário, o Eduardo Suplicy, para dar os parabéns, porque o Caba lembrou. É muita gentileza, né? Você imagina ser produtora... É, muita gentileza. É. Imagina a baixaria que não deve ser. Leandro, deixa eu ler aqui as últimas mensagens, e aí a gente agradece o pessoal que pagou o ingresso e se tornou membro. A Érica Conde fala, Leandro e Sara, vocês são ótimos, as reflexões sobre Cuba também são ótimas. Sabe que eu ia falar assim, a esquerda que se surpreende com pobreza em Cuba devia dar uma volta na base aérea aqui de Fortaleza para ver como é o entorno, mas o Rui estava contando do entorno da Livraria Cultura. Sim, sim. São Paulo, cara, é o Brasil todo, tá tomado por isso. Eu nem sei se eu fico com inveja dessa esquerda que não vê pobreza no Brasil, não sei. A Márcia Darkia fala, agora tem que falar, tá falando da fofoca, né? A Olga Grogó fala assim, quando é que vai sair a festança pela morte do tirano? Logo, tomara que seja logo. A Vanessa Vasconcelos fala, eu só desejo ao Bozo o que ele desejou aos presidentes Lula e Dilma. O João Vieira fala, eu pago R$14,99 por mês para ouvir o Leandro. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, viu? Olha só, paga uma Netflix para me ver, olha que coisa fantástica. Paga uma assinatura de Netflix para me ver. Isso olha, isso me enche de orgulho, viu? Muito obrigado. Eu confesso que eu não sei quanto é a Netflix, porque eu uso a do meu ex. Nossa, sério demais. Isso é concentração de classe. A indenização, Leandro. A Elizabeth Maria Costa de Oliveira fala assim, eu amei esse cara, muito bom, João Carvalho. Também agradeço. Muito bom, sensacional. Eu também achei pouco. Leandro, você me filiou ao seu partido? Sara, beijos. O Luiz Campos fala, eu espero que o Rovai esteja assistindo essa live. Eu também acho, pau no PSDB. O Perfil Tema fala assim, que é da Bahia. Participei das jornadas de junho de 2013 em Salvador, uma mistura de sociopata e neofascistas incubados que eram contra partidos de esquerda. Aquilo foi a primeira experiência de guerra híbrida. Aqui em Fortaleza, Leandro, essas manifestações de 2013, tinha muita gente que estava conhecendo Fortaleza nas manifestações, que era uma galera que só andava no seu próprio bairro, Aldeota, Varjota, Meireles. Eles estavam conhecendo assim, o subúrbio da cidade, para eles era uma aventura. O Gustavo C. de Lucena fala, bom dia, a terceira via que é um desgoverno Bolsonaro sem Bolsonaro, de preferência mantendo Paulo Fezes como ministro da Economia. O Pércio Barros estava pedindo para que o João avaliasse a experiência capitalista dos países escandinavos, só que realmente o tempo hoje foi problemático. O Vicente Moreira Rodrigues fala, já perceberam que se a chapa Bozo-Mourão for derrubada no TSE, o sucessor Lula, talvez, já tem que concorrer em 2022 e, se reeleito, só terá mandato até 2026? Eu confesso que eu não entendi, não, aqui. Não, é porque é o seguinte, se o Lula... É um cálculo equivocado, porque não... Se houvesse eleições agora, cai a chapa, aí tem eleição, Lula seria eleito, ele teria um mandato tampão, né, de só 2 anos, depois teria um outro mandato, se fosse eleito de 4 anos, só ficaria 6 anos, não 8 no governo. Mas se houver a queda agora, não tem eleição. Assume o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Mas ele não pode, acho que ele não pode assumir porque ele tem um problema de ficha limpa, aí assumiria, sei lá, é o presidente do Congresso, o Pacheco. Mas, enfim, de qualquer maneira, não teria eleição. Lula só seria candidato só em 2022 mesmo. O pessoal está perguntando como é que faz para se tornar membro sem cartão de crédito. E aí, gente, você tem aquele cartão Google Play que vende em farmácia, vende em mercado, tem em americanas.com, extra.com, e o Mercado Pago, que eu, particularmente, achei um pouco complicado de usar. Quem quiser testar aí, você consegue se tornar membro até por boleto através do Mercado Pago, mas aí é por conta e risco de vocês, porque eu achei um pouco difícil. Leandro, só uma observação, uma pessoa falou aqui que achou o João muito legal, é muito bacana e tal, mas não se faz revolução com teórico, precisa de trabalhador e etc. Eu queria só fazer uma observação aqui, eu sei que é uma bobagem, mas
força material, gente, tem que ser deposta por força material, tá? E a teoria se converte em força material quando ela é apostada. Muito bem, Sara Góes. Sara Góes teve formação leninista em casa, muito bom. Porque Lenin, não, você está falando exatamente isso. É a teoria. Lenin dizia o seguinte: não existe revolução sem teoria revolucionária. Não é você imaginar que as coisas eclodem, não. Você para poder fazer uma revolução, você tem que ter uma teoria revolucionária. E por isso que é muito importante figuras como o João Carvalho, né, no comando da teoria revolucionária. Porque é só a partir de uma teoria revolucionária que você pode fazer revolução. Muito bem, Sara Góes. Sua formação leninista em casa foi muito bem feita. Meu filho, eu sou a coxinha da família, você não tem noção. Virou petista, né? Que deve ser uma tristeza nas reuniões familiares. Chegou a petista. É terrível. Sabe que minha avó, durante um período, ela achava que o PCC era a nova guerrilha do Araguaia, né? Assim que ela começou a ouvir falar no PCC, aí ela falava pra mim assim: tu não tem coragem não, né? Tu é medrosa, né? Eu ficava, vó? Que é isso, vó? O Vicente Moreira Rodrigues fala: Leandro, o presidente do Congresso assume e tem a obrigação de convocar eleições indiretas. Tem razão, é verdade. Ele assume e convoca eleições indiretas, que seria um desastre agora, né? Você imagina eleição indireta com esse Congresso, o que ia sair, né? É isso aí. Vamos lá agradecer o pessoal que pagou o ingresso super gentilmente. Vamos lá, por favor, super stickers. O Oséias sempre faz isso, apesar de ser membro de diamante, ele sempre está pingando em todas as lives, todos os horários. Oséias, Leandro Mariano, Rita Holando, Gabriel Bandeira, Wilson Rangel, Cida Silva, Silene Reimberg, Eliane Teles, Alberto Rocha Barros, João Fernandes, Adalberto Oliveira, Aline Molina, Marli Mouto, Ângela Prata, Maria Lúcia Marcondes Macedo, Luiz Gonçalves, Elisângela Mello, Wilter Cordeiro dos Santos, a Ana RB Faria, Rodrigo Costa, Thiago Andrade, Jussara Lima, Rodrigo Costa de novo, a Célia Regina Cardoso, a Mutli Costa, maravilhosa, ser humano sem defeitos, Delza Monteiro, Kelly de Assis, Lúcia Morralém, Kátia Landim, José não, agora são membros. Solange Gonçalves Ribeiro falou o quê? A teoria é a base de qualquer mudança. Qualquer mudança. Tá, já temos nossos 5 membros? Temos nossos 5 membros, sim. Lascou-se, vamos lá, vamos contar. O José Antônio Moreira Rezende, o Marco Luna, o Giovanni Azevedo, que sempre pinga o ingresso, ele finalmente se tornou membro. Valeu, Giovanni. Valeu, Giovanni. A Helena Carvalho e a Esther Salete Tonial. É isso, alcançamos ali rastejando os nossos 5 membros, mas, pô, pensa bem, né? Essa época de CPI tá ficando muito duro, né? Graça Camelo, como paga o ingresso? Só mandar um super stickerzinho pra gente. Tem de 99 centavos a R$100. Escolhe aí, mas você escolhe, mas o importante é assim, simbolicamente, você colocar aqui uma moedinha pra gente, a gente vai ficar muito, muito grato, viu, Graça? É muito fácil, entra aí, manda um super sticker, um super chat, né? Ou se torna membro, o que você acha? Por R$2,99, você pode se tornar membro. Ou pode fazer tudo isso junto, super sticker, super chat, tornar membro. Você escolhe. Aqui é liberdade total para você escolher a melhor maneira de você fazer parte daqui da nossa comunidade. Desculpa aqui, Ricardo Carneiro, tá falando que eu não pagou que eu não falei o nome dele. Rapaz, tu me chamou de Sara Gomes. Agora você está entendendo por que ela não citou você, né? Talvez. Sara Gomes. Carneiro Pinto. E o Plínio Júnior, meu amigo aqui, pingou. Eu acho que o Plínio Aquino Júnior ele só pinga no café da manhã. O Plínio estava aqui reclamando que eu falo para falar menos palavrão. Eu acho que eu falo pouco palavrão. Eu acho que o João Carvalho falou mais palavrão do que eu, não falou, Sara Góes? Foi, ele falou mais. Ele fala palavrão mesmo, assim, que eu mesmo, você vê que eu não sou, eu falo palavrão, mas o Kiko Nogueira às vezes me assusta, sabia? O Kiko Nogueira O Kiko Nogueira, se tivesse sido criado na minha família, tinha levado tanto tapa na boca e minha avó ainda passava sabão na boca, sabe? E não era com água, não. Pegava o sabão em barra e esfregava nos dentes de neto que falava a palavra. Rapaz, isso é coisa de criança educada dentro da igreja católica, viu? Nossa, fica meio reprimida, aí se torna um adulto que fica falando palavrão. Os adultos, quando eu era criança, tinham todos repetiam esse mesmo, mas falava assim, como é que é? Respeito é bom e conserva os dentes. Não é conceito, respeito é bom e eu gosto, não. Respeito é bom e conserva os dentes. Porque você sabe que uma vez eu estava
num almoço de família na casa da minha avó, e minha mãe falou uma coisa, eu estava irritado, eu falei assim, é mentira. Minha mãe falou assim, é mentira. A minha avó saiu lá de trás, me deu um tapa na boca. Assim, você nunca mais chame sua mãe de mentirosa. Rapaz, que pesado. Eu lembrei agora daquela. Não importa que ela tenha mentido ou não, mas uma criança não podia nunca dizer que a mãe tinha contado. Nunca, mas nem em hipótese nenhuma. Aí ela levou um tapão na boca. Rapaz, eu lembrei daquela frase agora, dá-te ao respeito. Não se dê o desfrute. Isabel Oliveira pagou um ingressinho aqui, lembrando que isso é só uma brincadeira, esse negócio do ingresso, tá, gente? Ô Leandro, sabe, Tiririca fazia animação de festa infantil aqui em Fortaleza, antes de ser famoso no Sudeste, e ele beliscava as costas das crianças chatas. Eu tenho um amigo que ficou com as costas. Gente, o Tiririca dava um beliscão de verdade nas costas das crianças chatas. Sério, no aniversário de 10 anos, ele ficou com as costas roxas, porque o Tiririca ficava apertando, e a mãe dele ficava assim, é um palhacinho, meu filho. Ai, te lascar, sai daqui, menino chata, porra. Ai, gente. Gente, é muito engraçado. Mas, bom, ainda, felizmente, eu falo isso, eu acho graça, tá, mas felizmente essa coisa de bater em criança acabou, e tem que acabar mesmo. Não tem nada mais covarde do que um adulto batendo uma criança. Eu não acho que seja uma boa educação. Entender, né? Acho muito louco. Eu considero, entendo e respeito as circunstâncias e as suas épocas. Era uma época diferente, era ainda, enfim, era assim que se fazia, mas não acho certo, nem aconselho, nem acho bonito. Eu acho engraçado falar do que aconteceu comigo. Rir das próprias desgraças é uma maneira de você levar a sua vida com mais leveza, mas não recomendo, não acho que seja a melhor forma de educar as crianças, de jeito nenhum. Sigo achando, Sara, que quem bate em criança é um covarde. Eu também acho que quem milita pelo direito de bater em criança é uma pessoa que você não está educando ninguém, você só está mostrando para ela que você está com raiva. E você só bate em criança porque você sabe que ela não vai bater em você, porque ela não reage. Porque o seu chefe, o porteiro, o motorista do ônibus, o dono da concessionária, o policial, te trata muito pior, faz coisas que deixam muito mais raiva, mas você não bate porque você sabe que vai levar uma porrada de volta. Então, você só bate em criança porque você é covarde. Então, não batam de jeito nenhum nas crianças. Se você acha que não pode educar uma criança, não tenha filhos. É a melhor forma de você resolver esse problema, tá bom? Luiz Patrício, não, tá? Não. Adulto que ele tá falando é tucano? Te lascar, rapaz. Inclusive, se Tucano tivesse aprendido a desviar de chinelo na infância. Tá maluco, rapaz? Tá batendo, tá comparando criança com tucano? Tem vergonha, rapaz? Vamos em frente, Saragossa, ainda tem algum superchat que a gente lê? Eu posso fazer. Hoje eu tenho que fazer o almoço mais cedo, que hoje minha mulher está super ansiosa, porque hoje ela vai ser vacinada. Hoje chegou finalmente na faixa etária dela, ela vai ser vacinada e está ansiosa. Eu tenho que fazer o almoço, que ela tem que sair 2 horas para fazer a vacina aqui perto de casa. Então. Vamos nessa, e eu tenho que ir ao supermercado agora. Eu queria dar uma programação. Demorou. Que é o meu grande programa social, tá? Então, um beijão no fígado, Saragossa, aí dos nossos novos membros e membras. Muito obrigado por terem cumprido aqui a nossa meta. Muito obrigado mesmo. Né? Um beijo grande para vocês. Um beijo enorme para quem mandou superchat também, super stickers, está participando aqui do nosso superchat, falando coisas legais, falando coisas absurdas, como essa de comparar crianças a tucanos, mas seja bem-vindo assim mesmo. Aqui é um lugar de aprendizado, viu? Se inscrevam no nosso canal, deem likes, façam tudo que vocês puderem para ajudar a nossa permanência aqui, nosso boteco aberto. E continua a CPI, é isso, Saragossa? O que tem no dia também? A gente tem, por falar em infância, a gente tem a Emanuele. Ai, que horrível que eu falo. A gente tem a Emanuele agora no... Ai, gente. Tem a Emanuele agora na CPI. No DCM ao meio-dia, Pedro e Kiko vão comentar a CPI. Na live das 5, a Sara Fortes, não, a Sara Fortes. Eita, pô! A Sara Vivaco não vai poder participar da live das 5 hoje. Quem vai comandar é o professor Pedro Serrano e a convidada é a Tamiri Sampaio, e eu nem precisei olhar na tabela aqui.
O Pedro Serrano vai ser o comandante da Live das 5 hoje, é isso? Olha que massa, né? fantástico, cara. O Vinícius já não está mais, é isso? Na Live das 5? É porque dia de quarta-feira é a Sara. Ah, a Sara Viváqua, tá bom. O Vinícius fica até domingo. Olha, gente, o Vinícius está indo embora, hein? Pena, tá bom. Então, olha só, um beijo para vocês todos. Fiquem aí com a CPI. Sara Góes, um beijo enorme para você. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. É assinado em 25 de fevereiro. Somam 114 dias